Uma noite azul com raios brilhantes da lua aparece diante de Alice. Parece que não há nada de incomum, quando de repente sopra um vento, perfurando seu corpo, transmitindo um cheiro estranho. Um cheiro tão incomum, todo o seu corpo estava em pé, todos os seus sentidos estavam aguçados. Alice não se sentia tão incrível há muito tempo. Delicioso, pensou a heroína, inspirando ainda mais fundo. Ela percebeu que esse cheiro pertencia a um imortal, só que eles tinham um cheiro tão incrível. Serei imortal se comer o corpo dele, viverei para sempre, pensou Alice. Ela ficou tão excitada com esse cheiro que todo o seu corpo ficou vermelho, ela queria festejar com ele. O cheiro vem deste templo, precisamos nos apressar para que não escape. Dizendo isso, ela correu em direção ao templo. Neste momento, um jovem absolutamente exausto estava deitado no chão do templo e só pensava em como comer um cordeiro ou uma pata de urso. Esse jovem era Jason. Ele é um perdedor de outro mundo, foi transportado para o mundo dos imortais, mas infelizmente, todos os seus meridianos estão bloqueados. Devido a isso ele não pode cultivar, porém, foi dotado de um corpo imortal. Estou tão farto de tudo, que diabo, já chega! Pensou o personagem principal, gritando sobre por que outras pessoas aproveitam suas vidas, mas ele sobreviveu, após o que jogou o pergaminho. Maldito Deus, você não tem coração, não pode simplesmente me matar com um raio? Jason gritou, quando de repente um raio caiu perto dele. Pois bem, para o inferno com você, pensou o herói e foi para a cama exausto no chão frio do templo. Nada pior pode acontecer, disse o personagem principal, fechando os olhos. Senhor, gostaria de passar esta linda noite de primavera com seu servo? Alice perguntou. Isso fez o corpo de Jason tremer. Ele não esperava que alguém conseguisse entrar no templo, pois o templo é destinado apenas para pessoas que vieram de outro mundo, onde nada poderia ameaçar suas vidas. O personagem principal gritou quem você é, pulando e se afastando de Alice, mas ela continuou a se aproximar dele cada vez mais. Quando de repente ela o beijou, Jason caiu em estupor, mas não resistiu, ficou chocado ao ver que Alice demonstrou algum tipo de interesse por ele. O jovem ficou surpreso que uma mulher pudesse jogá-lo no chão, porque todo homem deveria ser capaz de se defender. Vá para o inferno! Gritou a personagem principal, empurrando com força o ombro da mulher. Alice não conseguiu ficar de pé e caiu no chão. Ah, que espuma fofa era, e você acabou sendo uma garota safada, respondeu a garota, corando ainda mais de excitação. Alice pulou sobre Jason novamente, derrubando-o no chão, ao que o herói gritou pare, não tão rápido. Vamos conversar primeiro, ao que Alice respondeu por que esperar se seu servo não aguenta mais? Deixe-me comer primeiro. E sim, você é um monstro ou um humano? O cara gritou a plenos pulmões, surpreso. Claro que é um monstro, respondeu Alice, mostrando sua verdadeira aparência sombria. O jovem imediatamente se lembrou de como seu avô disse que ele havia colocado um selo no templo. Monstros e demônios não conseguiriam passar, então ele só poderia esperar até voltar e não tinha medo de nada. A garota, pegando o cara pelo rosto, disse corpo imortal, dá para mim, e começou a se aproximar cada vez mais de Jason. De repente, Alice mordeu impiedosamente o ombro do menino. Respingos de sangue se espalharam por toda a têmpora. O jovem não conseguia nem se mexer, ficou surpreso que um monstro pudesse entrar no templo. Seu avô o enganou, pensou. Eu realmente vou morrer de novo? Jason pensou. Eu corri, me escondi, salvei minha pele por uns 3 anos e tudo em vão? Disse o personagem principal, cerrando os dentes. Quando de repente a voz de alguém começou a soar em sua cabeça, era um alerta do sistema. Quando de repente o cultivo começou. Vá para o inferno! Disse o herói, jogando o monstro vários metros para trás com sua aura poderosa. Como você fez isso? Alice perguntou lamentavelmente, pulando ainda mais para trás. Ela sentia uma força incrível dentro desse jovem. Agora é minha vez de atacar. Vamos ver meu novo poder, respondeu o herói, começando a cultivar. O monstro em forma de menina começou a rir. Por que o que poderia fazer mal a ela? Ela pensou. Garoto, você consegue me derrotar? Todos os seus ataques anteriores apenas me fizeram cócegas. Alice sorriu maliciosamente ao dizer isso. É melhor fingir que está morta e deixar eu te comer. Vou tentar fazer com que não machuque. Alice gritou, saltando em direção a Jason, mas o garoto já havia terminado de cultivar a invulnerabilidade em um raio de 2 metros. Ele balançou seu punho habitual. A garota ficou surpresa que o cara quisesse bater nela com o que lhe parecia um punho comum.
Quando de repente o golpe a atingiu, apareceu um brilho divino de cor laranja claro, que não deixou nem uma partícula de poeira de Alice. O brilho divino era tão forte que surpreendeu até os céus. Jason ficou surpreso e mesmo a princípio não conseguia acreditar que essa era a força dele. Como eu poderia bater com tanta força? Tem certeza de que isso não é um sonho? O cara se perguntou. De repente, um alerta de sistema apareceu novamente na cabeça do cara, que dizia que o dono havia matado um monstro do nível triplo do céu e por isso recebeu 10 pontos de área. Após o que o alerta acrescentou que a cada 100 pontos de área aumenta a área invulnerável em 1 metro, agora o raio de invulnerabilidade é de 2 metros. Pode realmente aumentar? Se a área abrange todo o continente, isso significa que irei governá-la? Pensou o jovem, imaginando seu sonho. A notificação do sistema acrescentava que o proprietário teria que estudar de forma independente métodos para subir de nível, o que o personagem principal não gostou, pois não haveria dicas. Ok, vou estudar todo o sistema, disse o cara e começou a cair no chão, mas antes disso preciso me refrescar, disse Jason, caindo exausto no chão do templo. Houve um enorme buraco no telhado do templo devido a um poderoso golpe divino, e as nuvens escuras se separaram no céu, revelando raios brilhantes e o reino dos céus. O que diabos está acontecendo no céu? Que tipo de energia aterrorizante? O artefato lendário realmente acabou no mundo inferior? Perguntaram-se os habitantes do mundo inferior. A tempestade estava saturada de algum tipo de força, os relâmpagos não paravam de cair, ninguém entendia como o artefato poderia entrar no mundo inferior. Durante a batalha entre Jazão e o monstro, após o cultivo do golpe divino, o mundo celestial estremeceu. O golpe atingiu a torre de armas onde a grande espada da divindade principal estava selada. O selo foi quebrado e a espada conseguiu sair da torre, brilhando com uma leve aura. 12 imortais! Sua hora chegou! Gritou um dos guardiões da torre e começou a cultivar. Auras multicoloridas começaram a aparecer no céu, voando em direção à torre. Estes foram os 12 grandes imortais, responsáveis pela ordem no reino celestial, apareceram a pedido do guardião. Saudações, imortais, disse Calvin com orgulho, e então curvou-se diante deles. O eterno vaso sagrado selado na torre de espadas preciosas foi atacado por uma pessoa desconhecida e agora está perdido para o mundo terreno, disse Calvin. Pelo poder que me foi concedido, ordeno que você o traga de volta a qualquer custo. Gritou o goleiro com um olhar zangado. Que pena para o templo do meu avô, disse o personagem principal, pensando em como queria comer, ou talvez comer um pouco de terra para encher o estômago. Jason disse com uma cara paranoica. Que tipo de terreno? Eles realmente chegaram ao ponto de comer terra no século XXI? Prefiro morrer, gritou o cara, jogando um pote de terra para o céu. Mas, o velho construiu uma estrutura neste templo que nenhum espírito maligno poderia passar por ela, mas esta mulher poderia, e ainda assim, qual é o problema? Disse o herói pensativo. Mas agora não é hora de pensar nisso, afinal não tenho as habilidades necessárias para entender isso. O velho vai se meter em encrencas por causa do templo quebrado, e não poderei ajudá-lo, disse o menino com um suspiro. O personagem principal percebeu que havia uma espécie de esfera ao seu redor com um tom de amarelo. É mesmo uma esfera divina, ele pensou, me pergunto se eu tentar sair dela, ela me seguirá, se for, então eu será invencível. Assim que Jason tentou sair dessa situação, seu corpo ficou fraco e começou a desmoronar, e ele sentiu medo. O jovem voltou para dentro da esfera o mais rápido possível e ficou surpreso por não poder nem sair desta esfera. Que assustador, pensou o personagem principal. É tão frio e assustador sair da esfera aqui, disse o cara. Acontece que a esfera de proteção não segue o dono. Basta pensar, de onde vem esse bug no sistema? Jason perguntou, esperando uma resposta do sistema. Além da tarefa de encher o estômago com pelo menos alguma coisa, o mais importante agora é encontrar formas de ampliar o escopo, disse o rapaz. Se eu deixar imprudentemente a esfera protetora, e muito menos destruir os demônios, tenho medo de ser imediatamente despedaçado por uma centena de fantasmas, acrescentou o personagem principal, desanimado. De repente, uma garota caindo com roupas estranhas apareceu no céu. Ai, isso dói! Exclamou ela, caindo bem ao lado de Jason. O cara ficou surpreso e assustado com o rumo dos acontecimentos. O grande ancião da caverna do dragão maligno apareceu na frente do personagem principal. Ele disse com orgulho,
Amélia, seja honesta comigo, não fuja de mim, senão eu vou te matar. Já que você é tão inteligente, então tente me matar, vamos ver como meu pai lida com você, gritou a heroína e deu um pulo para trás. E, os monges lutam, mas os mortais sofrem, disse Jason com uma voz silenciosamente trêmula. Com lágrimas nos olhos, Jason pensou que finalmente iria satisfazer sua fome. Ei, o que um mortal está fazendo aqui? Amélia gritou com voz surpresa e olhou para o personagem principal. Este templo é do meu avô. Ele não vai ficar feliz com a sua visita aqui, então saia, disse o cara com voz irritada. A garota ficou surpresa com uma aura tão maligna. Eles apareceram aqui, começaram a confusão. E aqui o avô e eu estamos apenas nos alimentando do Espírito Santo, então rapidamente nos dê comida para compensar o avô, disse o jovem, olhando para Amélia e o grande ancião. Amélia ficou ainda mais surpresa, perguntando com uma voz surpresa: você está planejando morrer? Louco, ousa provocar o grande ancião? Sim, vejo que você é um homem pobre, à procura da morte. Disse o mais velho com voz irritada, agarrando Amélia pela cabeça. Em sua próxima vida, renasça como um animal e segure sua língua imunda. Grande cultivo do espírito do dragão, gritou o homem e atacou o personagem principal. Jason ficou assustado e cobriu o rosto com as mãos, quando de repente uma esfera apareceu e o protegeu do ataque do dragão ancião. Bobagem, eu nem decidi que quero te matar, e você já quer mesmo me matar? Você acha que não posso lutar contra você? O cara respondeu ao ataque. Alice e o dragão mais velho ficaram surpresos, pois não entenderam o que acabará de acontecer. O ataque foi interrompido em um instante, assim como ele, pensaram. Sim, definitivamente um mortal. Ele não tem razão ou poder para bloquear meu ataque, eu posso entender isso, mesmo quando ele se esquiva. Não, você não pode se esconder de mim, o único resultado possível é a morte, disse o grande freneticamente, acrescentando: tenho lutado há várias décadas, matando muita gente. Cara com uma cicatriz, estou bem na sua frente, tente me matar se puder, disse o personagem principal com um sorriso no rosto, mostrando o dedo médio. Não me importa quem você é ou o que vai fazer, sou muito mais forte que você, morra, gritou o homem com a cicatriz. Começando a cultivar, uma aura escarlate apareceu ao seu redor, lembrando a cor de sangue. O cara apenas sorriu, pois nada poderia prejudicá-lo num raio de 2 metros, sua vida ou morte dependem totalmente de mim. Disse o personagem principal. Mostre-me toda a sua força, ataque com seu ataque mais forte, nada pode me machucar, disse o cara com um sorriso ainda mais assustador nos olhos. Haha, uma arma de 3º grau, incrivelmente afiada, um mortal mais comum, também um mendigo, que se atreveu a usar uma concha corporal simplesmente encontrou sua morte, gritou o mais velho com uma voz poderosa. Mas você é engraçado. Tendo dito isso, Jason agarrou a espada com 2 dedos, acrescentando: esta é sua espada poderosa? Você não pode abalar minha firmeza. Amélia ficou surpresa, porque a poderosa espada do grande dragão ancião foi parada por apenas 2 dedos, sem qualquer cultivo. E o próprio mais velho ficou surpreso, ele não entendia como um mortal comum poderia impedir um golpe tão poderoso sem usar nenhum artefato e sem cultivo. Suco de rabo de rato, pense bem nisso em sua próxima vida, disse o personagem principal sorrindo, quebrando a grande espada em vários pedaços. A alma do mais velho foi quebrada pela quebra da espada, e Jason, usando o cultivo banal, acabou com ele, jogando-o para trás. De repente, um alerta do sistema apareceu na cabeça do herói. O dono destruiu o céu triplo com um núcleo dourado. Um monge recebe 500 pontos do valor da esfera. Você pode trocar seus atuais 510 City Value Points por 500 Defense Series Expansion Points adicionando um alerta de sistema. A esfera protetora se expandiu em 5 metros. A notificação do sistema finalmente foi adicionada. Espero que o proprietário continue trabalhando duro para conseguir mais pontos de esfera. Com lágrimas de alegria nos olhos, Frei Jazão começou a dançar. Amélia ficou surpresa e não entendeu o que estava acontecendo. O grande dragão ancião foi destruído por um mortal comum? Ou este monge é o grande mestre desta montanha? Alice perguntou, ao que o personagem principal apenas olhou para ela. Eu relato ao mais velho, a seita das 9 espadas suspeita que um tesouro sagrado desceu à terra, então os discípulos da seita das 9 espadas foram enviados para procurar, mas o resto dos discípulos foram mortos por ele, só eu sobrevivi, se não fosse por você, eu definitivamente teria sido pega por ele, disse a Amélia. Ótimo,
Ela não é cúmplice dele, então podemos relaxar, Jason pensou enquanto exalava. O homem da cicatriz está morto. Pegue os anéis dele. A marca dele no anel desapareceu. Não é mais dele. Pode ser aberto, disse o personagem principal, jogando o anel para a garota. Com uma cara feliz, Jason pegou o frango e começou a pular, gritando, finalmente posso encher meu estômago. Alice caiu de joelhos. O impacto dos joelhos foi tão poderoso que as paredes do templo começaram a rachar. Gritou a garota, ajoelhando-se e juntando as mãos. Sênior, você me salvou. Isso significa que estamos destinados um ao outro, certo? Disse a garota de cabelo rosa, olhando com pena para a personagem principal. O jovem ficou surpreso com essa reviravolta, pois há apenas algumas horas ele não via o sentido da vida, mas aqui já está sendo elogiado. Amélia agarrou a capa do jovem com as duas mãos e disse com lágrimas nos olhos: Sênior, por favor, aceite-me como estudante, vou me esforçar muito, sou grata a você por me salvar. Deixe-me ficar com você, cumprirei todas as suas instruções, preciso cuidar dos mais velhos. Solte, mulher. Tive sorte de tropeçar em você, nada mais, disse o cara, afastando a garota, sou um perdedor, o que posso ensinar a ela? Pensou o herói. Jason pensou por um momento e perguntou a Amélia, quais qualidades você tem para ser digna de ser minha aluna? Olhando com um olhar sombrio, a menina ficou surpresa com tal pergunta, respondeu que sabia cozinhar deliciosamente. O personagem principal disse, você e eu estamos ligados pelo destino, o mais velho vai te dar uma chance, mas terei dificuldade em aceitar um novo aluno, depois de passar no exame darei a você a oportunidade de treinar comigo, ao que Amélia se curvou e disse, obrigado por essa chance, ancião. De repente, uma notificação do sistema apareceu na cabeça do personagem principal, informando que pela nova conexão entre o dono e o aluno, ele recebeu uma recompensa na forma de 100 pontos no valor da esfera. Mestre, há quanto tempo você não toma banho? Alice perguntou a Jason, cobrindo o nariz e franzindo o rosto. Aluno, pegue aquele bebedouro e leve-o para fora, na chuva, e espere até que esteja completamente cheio, disse o jovem, apontando o dedo para o balde. Eu realmente cheiro tanto assim? O menino se perguntou com uma cara de surpresa, sentia vergonha. Amélia pegou um cocho enorme e levou-o para fora na chuva, olhando para o céu sentiu uma aura escura como a noite. A garota ficou chocada, pois até aquele momento nunca havia sentido ou visto uma aura tão sombria. Olhando mais de perto, ela viu olhos verdes como esmeraldas olhando para ela através da folhagem, o tipo de olhos que ela só tinha visto nos livros didáticos. Correndo para o mestre, ela gritou, mestre, nossos negócios estão ruins, um tigre dourado está escondido lá fora. Jason olhou para ela com a boca cheia de surpresa. Estudante, venha caçar comigo. Gritando o personagem principal, ele se dirigiu para a saída do templo. Naquele momento, um tigre dourado estava escondido no matagal, ele se assustou com a força do jovem, foi atraído pelo cheiro perfumado. Ao chegar o tigre viu como um garoto comum lidava com um monstro fantasmagórico e um grande dragão mais velho. O tigre estava assustado. O tigre queria sair da montanha, mas o cheiro o atraiu tanto que ele pensou que não havia caminho de volta e correu em direção ao templo. Nesse momento, o personagem principal tirou a mão da esfera protetora, enquanto o cheiro se intensificava e atraía o tigre, dizendo, Ei, tigre, você gosta desse cheiro? Amélia não entendeu o que estava acontecendo, então perguntou ao mestre o que ele estava fazendo. Como ele é atraente, não consigo resistir. Disse o grande tigre dourado, correndo em direção ao templo. O tigre começou a usar um cultivo antigo que deveria acabar com o personagem principal e seu companheiro, mas o ataque parecia inofensivo para Jason. O tigre dourado está se aproximando, vai nos atacar a qualquer minuto, gritou a garota, mas o personagem principal só estava preocupado com o cheiro que poderia atrair o tigre. Assim que o tigre dourado entrou na esfera protetora do protagonista, seu cultivo desapareceu, e o próprio tigre subiu no ar e não conseguiu se mover. Ele ficou surpreso que seu antigo e poderoso ataque foi interrompido tão facilmente. Por que há tanta hostilidade em você? Será que é só porque você está com fome? Que pena que você queira me comer, mas você poderia ter sido meu animal de estimação, disse o jovem ao tigre. Mestre, como você fez isso sem fazer um único movimento? Amélia perguntou a Jason com um olhar surpreso, ao que ele respondeu, tudo tem seu tempo. Amélia, dou-lhe permissão para lidar com ele, disse o personagem principal à sua aluna, ao que ela respondeu isso mesmo, saudando.
Foi a escolha certa me tornar um aprendiz. Definitivamente preciso me apegar ao mestre. Pensou a heroína. Tendo atacado o tigre, ela não conseguiu nem arranhá-lo. Ficou surpresa com o quão durável era a pele da antiga fera. Mestre, sinto muito, disse o aluno com voz ofendida. O mestre ficou surpreso. Dê-me uma espada aqui, vou mostrar a diferença entre um mestre e um aluno, disse Jason com orgulho. Observe com atenção e aprenda, disse o mestre, avançando em direção ao tigre dourado, estendendo a espada para o lado. Balançando a espada, uma aura azul apareceu, mas ele não cultivou, pensou Amélia. A heroína foi surpreendida por um golpe de espada tão poderoso e ao mesmo tempo comum. Neste momento uma notificação do sistema foi pronunciada na cabeça do personagem principal, que dizia que por matar o tigre dourado dono receberia 800 pontos de o valor da esfera. Que cara legal, ele o matou com um golpe, disse a garota, olhando para Jason com um olhar amoroso. Aluno, você deve lidar com o corpo do tigre morto. Lembre-se, se você quer aprender a matar, primeiro precisa aprender a cortar carne, disse o mestre, jogando a espada na direção da garota. A propósito, os órgãos genitais de um tigre são coisas bastante raras e valiosas, então certifique-se de guardá-los para mim e não os perca, esclareceu o personagem principal. A heroína respondeu com uma voz surpresa e estranha. Ok, mestre. Enquanto Amélia cuidava do corpo do tigre, Jason conversava com o alerta do sistema em sua cabeça, fazendo a pergunta, todas as criaturas vivas, o que é isso? Ele recebeu uma resposta de que o proprietário descobriria após atualizar o templo para a versão 2.0. E, terei que gastar pontos para atualizar o templo para 2.0, pensou o herói, após o que acrescentou, melhorar a versão do templo para 2.0. Algo começou a acontecer na cabeça do herói, ele não entendeu o que era acontecendo e como agir sobre isso. De repente ele ouviu que o sistema havia sido atualizado com sucesso. No momento o templo estava na versão 2.0, uma característica de todos os seres vivos, ao qual ele respondeu em um estado chocante. Nossa, essa habilidade é tão legal. O alerta do sistema acrescentou que o proprietário agora pode invocar uma criatura que pode ser controlada dentro do terreno do templo. Estudante, traga-me rapidamente a grama. Jason gritou e olhou para Amélia. Neste momento, Amélia estava massacrando o tigre. Ela ficou surpresa. Por quê? Porque o mestre precisava de grama. Tendo dado seu consentimento, ela correu para a grama. Professora, aqui está a sua grama, disse a aluna, correndo com a grama nas mãos. Jason pegou a grama e começou a cultivá-la, liberando sua mana na grama. Enquanto isso, a grama começou a brilhar com a aura de um imortal, mas então, além da aura do mestre, alguma outra aura incompreensível começou a ser sentida. Amélia ficou chocada com o que estava acontecendo, não conseguiu conter a surpresa. Estudante, o que você está fazendo? Disse o monge imortal, ao qual Amélia fez uma pergunta. Mestre, como é que a grama completamente comum começou a brilhar com uma aura azul e mudou de cor? Para onde você está correndo? Vá para o lado, sente-se e olhe, respondeu Jason, enfiando a mão no rosto da garota. Eu nem sei o que vai acontecer. Como posso responder a pergunta dela sobre por que a grama mudou de cor? Pensou o monge, após o que despejou ainda mais mana nela. O quê? Uau! Gritou o aluno, ao que Jason deu uma ordem rude para calar a boca. De repente, um corpo incompreensível, pequeno, verde, com asas, começou a surgir da grama. Meu Deus, mestre, você conseguiu! Gritou o aluno, olhando surpreso para a criatura verde. A criatura verde se assustou com os gritos da menina e começou a chorar. Ela se sentiu indefesa, se escondendo atrás de Jason. Ele disse, por que você está sempre gritando, estudante? Fique calado. E então, disse o imortal e começou a comprimir o ar com o cultivo, acrescentando olha, isso é necessário para iniciar você como discípulo. Esta pílula contém a essência da vida. Apresse-se, pegue, estou dando isso para você, então não se esqueça de ficar com ele, disse o mestre, entregando a pílula ao aluno. A alegre Amélia apertou o comprimido contra si mesma e gritou, obrigada professora, sua aluna não vai te decepcionar. E vamos chamá-lo de pequeno vagalume, disse Jason, olhando para a criatura verde. O mestre é muito legal. Ele conseguiu criar uma pequena fada apenas com um pouco de grama, pensou o aluno, olhando para o mestre com olhos de admiração. Depois de engolir a pílula, Amélia sentiu um poder incrível, começou a dominar todo o seu corpo. Ela estava orgulhosa de ser aluna de um mestre tão poderoso. Ela não conseguiu se conter e liberou uma aura poderosa. Eu sou o levantador?
A garota perguntou ao personagem principal. Na cabeça de Jason, a notificação do sistema começou a falar novamente que Amélia havia subido do 6º nível das fundações lançadas para o 7. O dono recebe 50 pontos do valor da esfera por isso. O personagem principal não entendia como funcionava, porque uma pílula comum aumentava tanto a aura de Amélia. Neste momento, a heroína estava em meditação, emitindo um poderoso fluxo de aura. Um alerta de sistema na cabeça do dono lhe dizia que o aluno e o professor estavam conectados e quanto mais forte o aluno se tornava, mais forte o próprio professor se tornava. Neste caso, no futuro poderei ter um grande número de alunos para aumentar o número de pontos da esfera. Que habilidade útil adquiri? Me pergunto que habilidade eles me darão se eu elevar o templo mais um nível, Jason pensou. De repente, o personagem principal sentiu uma aura incrível que se aproximava deles com uma velocidade incrivelmente grande, mas não emitiu hostilidade. Talvez fosse só eu, pensou o jovem. De repente, perto dela, rompendo o telhado, uma espada caiu do céu, emitindo uma antiga aura dourada. Mestre, este não é um tesouro divino que caiu do céu para nós? Amélia perguntou a Jason. Tesouro divino, o que é? Perguntou o herói à menina, ao que ela respondeu que ontem à noite apareceu um enorme buraco negro no céu. O pai disse que dele caiu uma espada divina e agora todos na região estão procurando por ela. O personagem principal se aproximou da espada, ela parou de emitir qualquer liberação de mana e, segurando o cabo, puxou-a do chão. Parece-me tão fraco, e até enferrujado, que posso tentar consertá-lo com a ajuda do poder de todas as criaturas, pensou o jovem. Assim que o cara começou a usar o poder de todas as criaturas, a espada brilhou com uma aura amarela e começou a emitir mana divina. A pequena fada ficou surpresa. Você gosta disso? Então segure, disse o mestre, jogando a espada na direção de Amélia, ao que o aluno agradeceu. Assim que Amélia pegou a espada nas mãos, ela sentiu o poder divino que vinha da espada. Que assustador, pensou a garota. Mesmo um poder tão terrível não impressiona o mestre, afinal, quão forte é o meu mestre? Pensou a garota, olhando para o mestre com um olhar surpreso. Mestre, você me trata tão bem, disse o aluno com um olhar de pena, olhando para o mestre. A menina olhou para sua professora com um olhar amoroso, segurando um tesouro divino em suas mãos. Após o que disse, preciso ficar mais forte o mais rápido possível, devo definitivamente ouvir e seguir todas as instruções do mestre. Deixe-me mostrar do que seu professor é capaz, disse Jason ao começar a cultivar. Disse o aluno surpreso. O que é isso? O personagem principal foi capaz de reparar o templo em um instante e devolvê-lo ao seu estado anterior de limpeza. No centro do templo brilhava um círculo com um nome, indicando que o templo pertence ao nosso personagem principal. Quando de repente alguma sombra irrompe do teto, o telhado do templo se quebra novamente. Os membros do grupo das 9 espadas ainda estão vivos, disse o Dragon Den Lord. De repente, mais companheiros vieram atrás dele, quebrando também o único telhado reparado do templo. Chame-me de grande dragão ancião, gritou o senhor, liberando uma aura maligna e mostrando seu poder na frente de Jason e Amélia. Mestre, este é o senhor da cova dos dragões, terminamos, gritou a aluna, mas o olhar do mestre a fez entender que Jason estava com raiva. Os membros do grupo do Lorde Dragão entenderam por que a espada escolheu este lugar em particular, porque a aura espiritual aqui é simplesmente abundante, é enorme aqui. Quando de repente aparece uma seita de fantasmas, e com ele seu mestre, o grande Raul, a sede de sangue no templo torna-se cada vez maior. O surpreso Lorde Dragão disse: esses dois não eram um problema, mas quem poderia imaginar que pessoas anormais apareceriam aqui? O telhado do templo foi quebrado várias vezes. Cada vez que era quebrado, a raiva do protagonista tornava-se cada vez maior, e a aura maligna que ele liberava escoava de seu corpo. O céu não abençoará malucos como você, eu vim aqui primeiro, o que significa que todos os despojos pertencem à minha seita. Saia daqui, Raul, gritou o Senhor Dragão, correndo em direção a Amélia, que tinha uma espada nas mãos. É realmente isso que uma pessoa do clã Covil do Dragão está me dizendo? Você está confiante em seus poderes e palavras? Raul gritou, começando a cultivar. Se você quer levar tudo aqui, por que não fala primeiro com o dono deste lugar? Jason disse cerrando os dentes. Amélia percebeu que o mais velho estava muito bravo agora. Tá, e como você ousa destruir o novo visual do meu templo? Liberando sua aura, o personagem principal perguntou ao Senhor Dragão e Mestre Fantasma. O dono do templo, é você? Haha, não me faça rir, cultivo da mão do dragão,
gritou o homem musculoso enquanto atacava o mestre do templo. Mas Jason nem sequer se moveu. O ataque foi completamente dissipado em questão de segundos. A próxima coisa a atacar foi o grande mestre dos fantasmas. Raul começou a invocar crânios de monstros famintos. Como pode um canalha como você ser o dono de um lugar assim? Este templo deve pertencer à seita Osso Fantasma, gritou o mestre fantasma enquanto atacava o mestre imortal. Sem respeito, mestre, disse Amélia histérica, mas Jason disse entendi a dica. Deus decidiu me dar óculos para melhorar a esfera, mas eles ainda não estão dentro do templo. Que tipo de atitude você tem? Meu mestre é uma das criaturas mais terríveis da Terra. Ele foi capaz de derrotar o Tigre Dourado com um simples golpe de sua espada, gritou o estudante para o Senhor Dragão e o mestre do Osso Fantasma, para ao que Jason respondeu com um sorriso no rosto que era verdade. Você matou o Tigre Dourado? Não nos faça rir, disse Dragon Lord Christian com uma voz chocante. Bom, ele ficou surpreso quando me viu. E você quer repetir a participação dele? Perguntou o personagem principal a Christian. Já vi tanta coisa na minha vida que você acha que não consigo descobrir os truques habituais dos homens mortais? Gritou o Senhor Dragão. Um mortal completamente discreto como você, disse o senhor com raiva, liberando chamas de seu corpo. Eu sou o grande senhor do Covil do Dragão, Christian. Matei tantas pessoas como você que é assustador até falar sobre isso, disse o grande senhor, liberando uma aura de dragão. O número de mortais que matei pode chegar a 1000. E você acabou de dizer que foi capaz de matar um tigre dourado? Disse o senhor com desprezo. Gritou o estudante irritado. Querida, não pense que se você for uma garota bonita, não vou tocar em você. Disse Cristão. Ele é uma pessoa muito má, eu sei disso. Ontem à noite, eu, junto com pessoas do grupo, estávamos procurando por armas divinas, mas então ele apareceu de repente e matou todos os membros do meu grupo. Foi tudo obra dele. Ele é um bastardo implacável, gritou Amélia, apontando o dedo para o Senhor Dragão. Sorrindo, Christian mostrou com toda a sua aparência que estava satisfeito, pois gosta quando as pessoas falam dele assim. Seu bastardo, morra, disse o Senhor Dragão, atacando Amélia. Mas Jazão interrompeu o ataque, dizendo Templo Pacífico, submeta-se ao meu controle. Diga adeus ao seu selo, disse o Mestre Imortal, atacando o Lord Christian. De repente, um alerta do sistema apareceu, indicando que o cultivo dos 3 intrusos do Covil do Dragão Maligno havia diminuído para a esfera de purificação. O reino da purificação é o nível mais baixo de cultivo, após o qual vem a criação da base do núcleo dourado, o reino da alma nascente, explicou Jason aos que o rodeavam. Você não pode derrotar um praticante do Golden Core Helm, certo, Amélia? É por isso que suprimi o cultivo dele até a purificação, agora você aguenta, certo? Jason perguntou ao aluno. Você é um praticante da alma nascente, droga. Como eu poderia não entender isso imediatamente? O senhor mal conseguia dizer. Estúpido, olha como as coisas acabaram. O que você me diz agora? Jason disse sorrindo. Amélia olhou para seu professor com um olhar surpreso e o admirou. Vá em frente, Amélia, eu escolho você. Jason gritou, ao que Amélia respondeu sim, mestre, vou cortá-lo em pedacinhos, farei tudo da melhor maneira possível. E então correu em direção a Christian. Lord Dragão Christian, vou vingar seu irmão e irmã da seita das 9 espadas. Morra, gritou Amélia, apontando a espada divina para o Lord Dragão. Mesmo seu pai não pode me matar, você acha que pode fazer isso? Eu sou um Lord Dragão, mesmo que meu cultivo seja suprimido, e daí? Posso bater em você até a morte mesmo com meus anéis espaciais, gritou Christian. Bobagem, prepare-se para morrer. Gritando isso, Amélia se aproximou do senhor. De repente, um tesouro de nível ouro do 4º estágio apareceu do corpo do Lord Dragão, que tinha uma proteção poderosa contra ataques. Amélia, liberando mana na espada, atacou a defesa de Christian até o momento em que a espada colidiu com a defesa. O senhor estava confiante em si mesmo, mas assim que a espada entrou em contato com a defesa, seu rosto ficou superficial. Do senhor de pé firmemente, apenas suas botas permaneceram de pé. Ninguém de seu covil esperava tal resultado dos acontecimentos. Até a própria Amélia ficou surpresa com essa virada. Essa espada divina é simplesmente alguma coisa. Como é assustador usá-la, pensou a garota. Que poder terrível! Este deve ser um tesouro divino e está em suas mãos, disse o mestre dos ossos fantasmas com a voz trêmula.
A essa distância posso facilmente matar Amélia e pegar a espada divina. Ela nem terá tempo de perceber. Se tudo der certo, minha seita vai ficar grande, disse Raoul para si mesmo e sorriu. Seu sorriso era malicioso. Só pelo seu rosto se podia entender que ele estava tramando alguma coisa e isso alarmou Amélia. De repente, Raoul foi coberto pela aura de alguém, tão poderosa que ele nem conseguia se mover. Quase me esqueci de você, capitão, disse Jason, lançando um olhar de desprezo. Raoul percebeu que se tivesse se movido 1 milímetro já estaria morto. Todos vocês desrespeitaram meu mestre, disse o aluno de Jason histericamente, olhando para a seita fantasmagórica com um olhar sombrio. Venha aqui, vou cortar todos para o meu mestre. Amélia ainda falava histericamente. O melhor seria recuar, o grande ancestral decidirá tudo sozinho, vamos embora. Cada membro da seita Osso Fantasma disse em uma só voz. Onde você está indo? Amélia gritou, ainda se repetindo, lançando uma leve aura no ar. A garota conseguiu matar vários membros da seita, mas alguns ainda conseguiram escapar. Uma notificação do sistema apareceu na cabeça de Jason novamente, dizendo que o discípulo do mestre foi capaz de matar 3 cultivadores do núcleo dourado e recebeu 1.500 pontos de orbe por isso. Eu realmente ganho pontos de esfera por matar Amélia. Ótimo, use pontos de esfera, disse o personagem principal para si mesmo. Que tal cortar cada membro da seita fantasma em pequenos pedaços? A seita deles transforma as pessoas em escravos fantasmas. Eles são maus. Tendo dito isso, a garota começou a brandir sua espada. Amélia, pare! Gritou o assustado mestre dos ossos fantasmas. Caindo de joelhos, cada membro da seita pediu misericórdia a Jazão e seu companheiro. O mestre imortal e seu aluno ficaram surpresos com essa reviravolta. Você acha que esqueci o que você acabou de fazer? Sem consciência ou você acha que sou cego? Disse o dono do templo com um olhar de desprezo. Vamos matá-lo juntos, gritou o mestre da seita fantasma enquanto atacava o mestre imortal. Grande cultivo divino, disse Jason, criando um fluxo divino em sua mão. Com apenas um golpe ele foi capaz de matar todos os membros da seita, pelo qual recebeu 450 pontos de esfera. Mas o mestre da seita Raoul conseguiu escapar, mas Jason não iria alcançá-lo, porque ele seria capaz de trazer pontos de esfera livres para ele. Droga, deveríamos deixar o ancião supremo matar esse pirralho pessoalmente e obter o tesouro divino. Disse Raoul. O grande ancestral está aqui, disse mestre Raoul, e então fez uma reverência. No templo da seita fantasma, havia tensão no ar enquanto todos esperavam com receio pelas primeiras palavras do grande ancestral. Uma aura poderosa foi sentida nele, seu rosto estava calmo, seu olhar era de sangue frio. Todos imediatamente pediram desculpas ao ancestral pelo atraso. Cada membro da seita sentiu uma pressão terrível no ar. Desci ao mundo inferior por ordem do Senhor, disse o ancestral com orgulho, olhando para os monges com desprezo. De repente, o ancestral começou a liberar uma aura forte, seu poder semelhante a um raio atingindo indiscriminadamente em diferentes direções. Todos ficaram assustados e gritaram em uma só voz ancestral. Pare com isso, eles não conseguiram resistir ao antigo grande ancestral. Deixem seus pensamentos estúpidos e concentrem-se em minhas palavras, caso contrário, matarei todos vocês, gritou o ancestral Adam. Todos se curvaram trêmulos, entenderam que Adão não estava brincando, tendo apenas dito nós obedecemos, o antigo ancestral. De repente, Raoul deu um pulo e disse com a voz trêmula: eu sei onde está a espada sagrada. Espada sagrada? Onde ele está localizado? O ancestral perguntou entusiasmado. No templo dos imortais, grande Adão, respondeu Raoul, ainda com a voz trêmula, olhando com um olhar assustado para seu ancestral. Neste momento, o silêncio reinou no templo dos imortais, os raios de luz iluminaram a área do templo e o aroma fresco do sol foi sentido. Mestre delicioso? Amélia perguntou a Jason, ao que ele respondeu, nada mal, da próxima vez adicione mais sal. A esfera de invulnerabilidade já tem 22 metros, embora o alcance tenha se tornado maior, a comida aqui é limitada, então você terá que pedir para Amélia ir buscá-la. Quando recebi a esfera pela primeira vez, eu só era invulnerável por dentro e não conseguia controlar isso. Você poderia dizer que eu era uma pessoa comum, sentado em uma cadeira, o imortal raciocinou. Depois de uma melhoria na esfera, ganhei a habilidade de controlar todos os seres vivos lá dentro. E minha percepção ficou mais aguçada, mesmo sendo invulnerável. É só dentro da esfera, lá fora sou apenas uma pessoa comum, que não pode proteger Amélia de qualquer forma.
Ela ainda tem o mesmo baixo nível de cultivo. É possível aumentá-lo de alguma forma. Jason continuou a raciocinar. Naquela época, o aluno estava alimentando uma fadinha criada pelo mestre com grama. Elas pareciam muito fofas para o jovem. Olhando para a fada verde, o imortal percebeu que tinha capacidade de transformar a energia vital de todas as coisas, transformando a grama comum em grama espiritual e até mesmo criar um espírito. Então por que não uso isso para melhorar o seu cultivo? Disse o mestre em voz baixa, olhando entusiasmado para o aluno. Agarrando a aluna, Jason explicou a Amélia que queria experimentar uma técnica com ela. Discípulo, conheço uma maneira de melhorar o seu cultivo, mas vai doer um pouco no começo, mas enquanto você aguentar, você se sentirá tão bem como se estivesse subindo ao céu. Gostaria de tentar? Disse o jovem com um olhar preocupado. Melhore o cultivo. Dói. É bom, mestre. Estamos com muita pressa? Essa é minha primeira vez. Não é bom, né? Amélia perguntou freneticamente. A menina estava animada, não conseguia nem imaginar o que o mestre queria fazer com ela. Seu corpo estava em chamas. Que vergonha! Ela gritou e começou a chutar a professora. Não tenha medo, Amélia. Esta deve ser a primeira vez, disse Jason. Cerrando os dentes e fechando os olhos, a menina pensou que o mestre não queria machucá-la, mas apenas torná-la melhor. Estou pronto! Mestre, faça isso! Gritou a garota com a voz animada, cerrando os punhos. Comece, mas não, espere, o cultivo em pares pode levar à morte. Professor, pare. Antes que o mestre pudesse terminar, Jason tocou a testa dela. O mestre começou a deixar sua mana entrar no corpo da aluna. Um leve vento apareceu do contato das duas manas e o corpo da garota começou a brilhar. Como você está se sentindo? Perguntou o jovem com voz preocupada. Está formigando, respondeu a garota, fazendo uma careta. Tenho que fazer mais esforços, sentir cuidadosamente a energia que enviei para o seu corpo, disse Jason com uma entonação áspera. A aluna não conseguia acreditar que seu mestre tinha um fluxo tão forte, preenchia todo o seu corpo. Ela sentia prazer. Jason fez o selo e então começou a liberar mais mana em Amélia. Não aguento mais, gritou a garota, mas o mestre não ia parar. Gritando para ela aguentar, ele começou a deixar ainda mais mana entrar nela. A garota estava animada, não conseguia conter suas emoções, pois a mana do mestre passava por cada pedaço de seu corpo. Todo seu corpo queimava de excitação, suas pernas se torciam, seu rosto queimava. Mestre, não aguento mais, gritou a garota com lágrimas nos olhos. Droga! O corpo dela está prestes a explodir devido ao excesso de energia, Jason pensou enquanto parava de cultivar no corpo do aluno. Mas mesmo depois que o cultivo cessou, o corpo de Amélia não parou de liberar a aura. A garota repetia: mestre, pare, não aguento mais. A menina começou a ser dominada pelas lembranças, pelo seu passado e começou a raciocinar sobre o que não havia conseguido no futuro. Depois de todo o seu raciocínio ela gritou: não posso morrer, ainda não fiquei forte e não herdei a seita. Não posso morrer aqui, tenho que viver. Quero cultivar com o mestre até o fim dos tempos. Como posso morrer aqui? A garota continuou raciocinando da mesma forma. Quando de repente um raio atingiu a esfera protetora do mestre, não poderia prejudicar Jason. O mestre segurou sua aluna exausta nos braços. Ela estava feliz por não ter morrido. Como você está, Amélia? Perguntou o jovem com voz alegre, ao que a menina respondeu com: segui, mestre. Uma tempestade pairou sobre a montanha, relâmpagos não paravam de atingir toda a montanha, sua cor era incomumente amarela. Todos os animais fugiram com medo da montanha, todos sentiram uma aura poderosa emanando do topo. Há uma tempestade pairando sobre esta enorme montanha, será por causa de um tesouro divino? Lazi perguntou aos outros reis demônios, ao que Randy disse, porém, um fenômeno muito assustador. Neste momento, ao longo dos raios, Amélia subiu, sua aura mudou para outro nível. Eu isolei o poder da tristeza do trovão e coloquei em você, então tente absorver o máximo possível, gritou Jason, abrindo os braços, acompanhando a ascensão de Amélia. A tempestade diminuiu? Poderia uma tribulação estrondosa dessa magnitude realmente evaporar? Incrível, disse Rick aos seus companheiros. O fluxo da tempestade só aumentou. No centro os reis demoníacos notaram a silhueta de uma menina, mas depois de um tempo tudo se acalmou. Após a tempestade, os reis demônios entraram no meio das coisas, eles estavam ansiosos para ver o que estava acontecendo no epicentro. Ao chegarem, eles viram uma garota cultivando e um cara parados por perto, que os notou imediatamente após chegarem.
Essa garota tem habilidades extraordinárias, ela é um tesouro da raça humana, ela se tornará incrivelmente poderosa no futuro, disse Lazy, olhando para Amélia. Amélia atualizou do nível básico 6 para 7, pelo qual Jason recebeu 50 pontos de orbe. Preguiçoso, olhando para a garota que conseguiu atingir o 7º estágio da fundação da criação tão jovem, não se conteve e correu em sua direção com as palavras: essa garota é minha futura aluna, saia do caminho. Não é tão fácil encontrar um gênio assim, não posso sentir falta dela. Seu aluno de mestrado já está a caminho. Ah, gritou Rick, ultrapassando a raposa e o touro. Mas de repente Lazy assumiu sua verdadeira concha de uma enorme raposa, assustando Rick por uma fração de segundo. Ei, você está falando sério? O demoníaco Rei Cobra perguntou à raposa. Vamos brigar, você acha que estou com medo? O vencedor leva tudo e o perdedor leva um mês, gritou Rick, também se transformando em sua verdadeira forma. Atrás deles ouviram um rugido pesado, era Randy, ele também assumiu sua verdadeira forma e com isso assustou a cobra demoníaca e o Rei Raposa. Amélia ficou surpresa e alarmada com o que estava acontecendo, mas estava dentro do raio da esfera protetora do mestre. Você definitivamente merece ser meu aluno, ótimo trabalho, você será aquele cujo talento cultivarei com minhas próprias mãos. Um avanço na esfera da alma nascente não é mais um bronzeado, disse Jason, dando um tapinha no aluno. O reino do núcleo dourado é o nível do ancião da seita das 9 espadas, e eu consegui avançar com facilidade, refletiu o estudante. Esta é a recompensa pelos seus esforços, use-a com sabedoria, disse o grande mestre, jogando 3 anéis para seu aluno. Mestre, quase metade dos recursos da seita das 9 espadas estão aqui, e você está dando tudo para mim? Perguntou Amélia, ao que Jason respondeu com um sorriso. Claro, eu não gosto dessa coisa. Enquanto eu estiver na esfera da invulnerabilidade, posso ser comparado a um deus. Além disso, não posso utilizar esses recursos. No momento meu objetivo é expandir a esfera para toda a montanha, e esses 800 pontos da esfera não serão o suficiente, disse ele com uma voz pensativa e imortal. Ei garota, olha aqui. Rick disse com uma voz sibilante, ao que Amélia imediatamente se virou. Vocês são demônios, disse Amélia com uma voz alarmante e trêmula. Meu nome é Randy, eu sou o rei demônio primogênito. Essas pílulas douradas são criadas a partir da essência do corpo de um grande demônio. Se você me reconhecer como seu mestre, então elas se tornarão suas. Graças a elas você pode invadir o reino da alma nascente. Ninguém recusará tal tentação. O demoníaco se apresentou, Rei Randy. Amélia ficou chocada com os presentes oferecidos, pois além de Randy, Rick também ofereceu presentes, ele ofereceu o fruto divino. Preguiçosa não levou nada com ela, então ela disse que aceitaria a menina como sua própria filha, então ela se tornaria jovem amante da seita raposa e com esse apoio ela poderia ganhar a imortalidade. Rick e Randy ficaram muito surpresos com tal palavras. A chance de me tornar imortal, meu presente não se compara a isso. Caramba, que mentiroso, pensou Rick. Vamos, querido, venha comigo, disse a rainha das folhas. Ao que Amélia respondeu negativamente. Todos os reis demônios ficaram surpresos, eles não conseguiam entender como alguém poderia recusar tais ofertas. Não precisa disso, eu já tenho um mestre, vou seguir o mestre, nem falando em me tornar imortal, até me tornar um deus é fácil para ele, meu mestre é o melhor, disse Amélia com a cabeça erguida. O rei raposa perguntou quem era seu mestre, ao que Jason, dando alguns passos lentos, disse sou eu. Randy ficou com raiva, ele queria verificar se Jason era digno de ser o mestre de uma garota tão talentosa. Fluxos escuros de mana começaram a emergir de seu corpo. O mestre não é uma pessoa comum, sem ele eu não teria me tornado quem sou agora, gritou a menina. Neste momento, o rei demoníaco Randy já havia começado a atacar mestre Jason. Ele executou o ataque reunindo todo o seu poder em um dedo, mas o personagem principal nem se mexeu. O ataque, como sempre, foi interrompido em um instante. Todos os reis demoníacos ficaram chocados com a força do cara. Que tal eu testar os outros reis demônios também? Jason perguntou com voz sinistra, olhando para os outros reis. Com um sorriso nos olhos, o jovem também começou a coletar mana em um dos dedos indicadores. Ele queria mostrar que o poder de seus dedos era muito maior que o poder do touro demoníaco. O golpe passou, atingindo um dos corpos mais poderosos e fortes dos demônios. Houve um barulho, a liberação de tamanha quantidade de mana levantou o vento. Com apenas um dedo, ele feriu gravemente o mais poderoso corpo demoníaco.
Rick disse freneticamente, suor frio percorria seu corpo. Neste momento o personagem principal ficou com um sorriso, olhando para os reis e mostrando-lhes o dedo indicador. Ele parece não conseguir mais testar, gostaria de tentar? Perguntou o personagem principal a Rick Lazi, ao que Lazi disse com uma voz surpresa que esse homem era superior a ela em muitos aspectos e recusou. Com a mão no bolso, o mestre da montanha perguntou aos reis demônios: vocês acham que sou qualificado o suficiente para ser o mestre dela? Amélia estava escondida atrás da professora. Caindo de joelhos e fazendo caretas estranhas, Rick e Lazi responderam em uma só voz: o velho deve estar brincando, não somos dignos de ensiná-la. Pegando a fruta divina e entregando-a ao nosso herói, Rick disse: pedimos desculpas por perturbar o mais velho, por favor, aceite esta fruta divina como um pedido de desculpas. Rick e Lazi continuaram ajoelhados diante do grande mestre da montanha. Jason perguntou ao rei cobra onde ele conseguiu essa fruta divina, girando-a em sua mão. Amélia bufou olhando para o fruto divino que o personagem principal segurava. Ela não conseguia tirar os olhos dele, sua baba escorria no chão. O jovem percebeu isso e riu. Entregando a fruta para a menina, o herói disse que ela poderia comê-la, mas deveria dar-lhe a semente que estava dentro dela. Ficou surpresa que o mestre lhe deu uma fruta tão valiosa. Obrigada, grande mestre, exclamou a aluna. Ela estava grata à professora por tal presente. Entregando a semente para Jason, ele olhou para ela e simplesmente jogou-a no chão, esperando para ver o que acontecia. Mas de repente a terra brilhou com uma aura divina laranja. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Todos ficaram surpresos com o que estava acontecendo. Ouviu-se o estalo da terra. O mestre da montanha citou seu avô para pegar um melão. Eu planto um melão para pegar ervilha. Eu planto ervilha para pegar um fruto divino. Acho que vocês adivinharam. Senhores reis, naquela época começou uma espécie de árvore crescer. Então, eu sou o idiota aqui? Preguiçoso perguntou sem jeito. O personagem principal olhou para os reis demônios com um sorriso no rosto, levando a mão ao rosto e disse: porém, um fruto divino não será suficiente para compensar o dano de sua invasão. O que devo fazer? Fazer com você? Todos os três reis caíram em estupor, entenderam que não poderiam se opor a esse mestre de forma alguma, sua força era imensurável. Eles imediatamente começaram a implorar por misericórdia. Se você perguntar, eu lhe darei uma escolha fácil com apenas 2 pontos: ou você me obedece ou morre. O que você me diz? Disse nosso personagem principal, ainda sorrindo. Randy estava ferido, então não conseguiu se ajoelhar, embora tenha tentado, mas Rick e Lazi imediatamente caíram de joelhos e gritaram em uma só voz: reconhecemos o mais velho e estamos prontos para servi-lo até o final de nossa vida. De repente, uma tempestade apareceu no céu, então Jason gritou: não entre em pânico. É só uma pequena nuvem, eu cuido disso. O raio atingiu diretamente a esfera protetora sob a qual todos os nossos heróis estavam localizados. Nenhum deles entendeu por que o raio não os atingiu, mas o personagem principal, sem esperar muito, começou a cultivar com um aceno de mão. A tribulação trovejante começou a cobrir os corpos dos reis demônios, começou a endurecer seus corpos e também a curar suas feridas. Os graus de elevação de cada um dos reis chegaram ao preto, o que significa que aumentaram do estágio 6 para o estágio 8. Jason deu um suspiro de alívio ao ter sucesso. Usei muito pouco poder para elevar os 3 reis demônios ao 8º nível, e quando ajudei Amélia, não restringi em nada o fluxo de energia. Me pergunto em que nível ela estará? Jason pensou. Nessa época Amélia já havia começado a cultivar sobre a pedra. Mas não aconteceu nada. Amélia não entendeu o que estava acontecendo, ficou chateada. Será que Amélia agora é imortal? Rick perguntou aos outros. Tudo é muito mais simples. No mundo inferior o nível mais alto é o 9º, mas esse não é o limite. Agora o nível do meu aluno está acima do 9º, e a pedra do talento simplesmente não consegue determinar isso. Jason tranquilizou Amélia com um aceno de mão. Enquanto você me seguir, não apenas um corpo imortal, até mesmo a imortalidade não será nada para você, disse o personagem principal, agitando o dedo. Após essas palavras, todos os 3 reis demônios caíram de joelhos e começaram a elogiar, exaltar e idolatrar o jovem. Eles ficaram gratos a ele por apreciá-los tanto e perdoá-los por tentarem matá-los. Amélia ainda continuava em estado de estupor devido ao poder tão poderoso de seu mestre. Neste momento, a seita Osso Fantasma estava esperando por perto. Eles viram o discípulo do mestre imortal voando ao longe. Raul observou a garota com admiração. Amélia não esperava nada.
Ela apenas pensou que logo iria escurecer e seu mestre provavelmente já estava com fome. Ela precisava voltar rapidamente para alimentar seu mestre. Amélia, eu queria saber como conseguir o tesouro divino sem ser incomodado pelo grande mestre Jason. Agora não será difícil, disse Raul, correndo para atacar a garota. A garota estava assustada. Ela não esperava que a seita osso ilusório ainda existisse. Eles a cercaram. Quando ele começou a cultivar, Raul disse haha. Depois que eu matar você e pegar a espada divina, farei com que você e seu mestre fantasma sejam escravos. Sua aura maligna causando arrepios na espinha da garota. Amélia ficou chocada com tamanha força do mestre. Ele ficou muito mais forte depois do último encontro. No entanto, a espada foi capaz de protegê-la liberando uma aura laranja clara. Você está realmente no reino do núcleo dourado? Como isso é possível? Há poucos dias você estava apenas no nível de criar uma base, gritou Raul. Acrescentando, ela tem apenas 18 anos e já atingiu o núcleo dourado. Ela não pode ser deixada viva. Ela tem um talento enorme. Vai para o inferno, disse o mestre fantasma, atacando a garota. Amélia, pegando a espada nas mãos, também começou a cultivá-la para repelir o ataque de Raul. Houve uma colisão de duas energias poderosas. No ar qualquer um podia sentir o poder de ambas. A terra tremeu. Só consegui bloquear o ataque dele com a ajuda de uma espada. E quase não tenho mais forças. Preciso voltar para o mestre o mais rápido possível, disse a jovem, fugindo da seita fantasma. Surpreso, Raul ficou furioso. Não entendia como ela conseguia bloquear completamente um golpe tão poderoso. Nesse momento, o mestre e os reis demônios estavam sentados e jogando. Havia uma sensação de ansiedade no ar. Cada um deles já estava com fome. Mal podiam esperar a chegada de Amélia. Haha, desculpe. É tão bom me sentir superior. Ganhei, disse Jason, jogando o disco na mesa de jogo. Preguiçosa ficou com raiva. Ela gritou com Randy que o mestre ganhou de novo porque ele não colocou uma única galinha. De repente, Lazy sentiu que a respiração de Amélia estava ficando cada vez mais fraca. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Neste momento, Amélia tentava escapar com todas as suas forças da seita fantasma. Ela quase não tinha mais energia. Ela não conseguia lutar. O templo já estava visível. Ela estava quase lá. Faltava apenas um pouco para o aluno ficar seguro. Mas de repente uma enorme mão fantasmagórica apareceu no céu, que desceu diretamente sobre a garota. Ela não teve tempo de escapar, pois a velocidade do impacto foi incrivelmente alta. O golpe atingiu Amélia completamente. Sangue espirrou no chão, a menina ficou gravemente ferida. É hora de acabar com esse jogo de gato e rato. Ela agora está em meu poder. Mesmo que não morra, ela não tem muito tempo de vida. Pegue o tesouro divino e capte sua alma para torná-la uma escrava fantasmagórica, disse a garota de capa e máscara, olhando para Amélia deitada no chão. A discípula da montanha do mestre imortal não conseguia se mover, seus cabelos estavam desgrenhados, seu corpo estava ferido, quase não restava energia. Ela olhava para Raul com desprezo. Morra, disse o mestre da seita fantasma quando começou a reunir energia em sua mão direita. Gritos e gemidos foram ouvidos, e sangue escarlate espirrou. Quem te deu o direito de ofender meu amigo? A vida após a morte está esperando por você, gritou Lazy, que mal respirava. Raul ficou chocado, pois viu o rei demoníaco, e também a oitava etapa da construção das fundações. Atreve-se a prejudicar um dos alunos do nosso mestrado? E você, no entanto, é um temerário, disse Randy, caindo no chão e começou a cultivar. Por favor, não resista, caso contrário sua morte será muito mais dolorosa, disse Ricky sibilando. Raul não entendia por que Amélia estava sendo protegida por 3 reis demoníacos ao mesmo tempo. Preguiçoso levantou Amélia. Rick e Randy estavam se preparando para destruir completamente a seita Brightbone. Se eu não tivesse deixado ela ir caçar o Peru Dragão Real, então Amélia não teria que sofrer tanto. Eu costumava pensar que por causa do meu corpo eterno ninguém pode estar seguro. E agora eu não posso nem proteger-a, disse Jason, cerrando os dentes. Eu não deveria me esconder em uma carapaça como uma tartaruga, como um perdedor incapaz de fazer qualquer coisa, disse o personagem principal com raiva, cerrando o punho. Ao levar um tapa no rosto, o jovem recobrou o juízo. Deve ter sempre sangue frio e pensar no futuro se quiser sobreviver, pensou. Neste momento, não muito longe do templo, eclodiu um verdadeiro massacre, até pequenas montanhas desabaram. A espada divina não entendeu onde se esconder, perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Do golpe da espada no chão houve uma grande liberação de energia, surgiu um vento forte que até soprou pedras enormes. Raul mal conseguia ficar de pé. Você é uma aberração, Raul, Jason gritou.
correndo em direção ao mestre da seita fantasma. Como você ousa? Gritou o jovem com voz irritada. De repente, a espada divina escorregou aleatoriamente das mãos de Raul e dirigiu-se ao mestre imortal. Recentemente pensei que gostaria que não fosse uma espada, mas uma luva, para que você possa ler mentes. Parece que subestimei você? Disse o personagem principal com alegria. O mestre fantasma ficou surpreso que Jason pudesse controlar a espada divina pela força de vontade e até mesmo mudar sua forma, afinal ele tinha vindo aqui em vão. Raul queria fugir. E para onde você vai depois de tocar meu povo? Disse o mestre imortal com raiva, sedento de sangue. Começando a coletar energia na luva, Jason começou a perseguir Raul para posteriormente atacá-lo. Ao conseguir energia suficiente na luva, o jovem atacou o fantasma. Alguns momentos depois, o mestre já segurava sua aluna nos braços, apertando-a contra si. As nuvens se separaram, deixando apenas um céu limpo com uma leve rajada de vento. O cara ficou chocado com o ferimento profundo no corpo de Amélia. Seu rosto mostrava apenas ansiedade e o vento frio envolvia todo o seu corpo. Esse bastardo a feriu gravemente. Aceita fantasma. Espere, mais cedo ou mais tarde vou acabar com você. Jason pensou enquanto criava uma pílula. Neste momento, uma batalha estava acontecendo entre os reis demônios e a anciã Emma. Os reis demônios se uniram para lutar contra o ancião da seita Osso Wright. Emma não conseguiu conter a energia combinada dos reis. Ela só teve que se defender. Vá para o inferno, gritaram os reis, atacando o já quase exausto ancião. Jason assistiu à luta. Emma caiu bem ao lado dele. Ele esperava o momento de encerrar a luta entre os reis e o mais velho. Droga, malditas feras, disse o ancião ferido. Ela notou o olhar frio de Jason, a sede de sangue escorrendo de seu corpo. Emma estava com medo. Que tipo de lixo você é? Ousa olhar para mim. Quer morrer? Gritou a alma nascente para o mestre imortal. Mas literalmente em um instante Jason se aproximou de Emma e a atacou. A garota nem conseguia entender que eles estavam se aproximando dela. Alma nascente, certo? Perguntou o jovem, batendo nela. Também é um ancião, certo? O cara perguntou, batendo novamente na garota. Emma não conseguiu se conter nem mesmo ver os golpes do mestre. Eles foram tão rápidos que forçaram o segundo ancião mais forte a recuar. Aproximando-se de Emma pela última vez, o cara não conseguiu mais conter sua força. Depois de bater na garota, ela não conseguiu mais se levantar. Iris assistiu à batalha. Ela não podia acreditar que o segundo da seita fosse derrotado tão facilmente por um mortal comum. Sorrindo histericamente, Jason mostrou que estava pronto para lutar com o resto dos membros da seita, chamando-os para virem até ele. Venham, gritou o cara, olhando para eles, rindo com uma risada maliciosa. Neste momento, um perfume emanava do corpo do protagonista. Os membros da seita inimiga perceberam que um aroma tão sedutor vinha do corpo de um eterno. Eles não conseguiram se conter. Os reis demoníacos também sentiram o aroma e também ficaram intoxicados por ele. O mais novo da seita dos fantasmas não se conteve e cedeu aos seus instintos, gritando: quero carne, deixe-me dar pelo menos uma mordida. Ele atacou nosso herói. Mas Jason estava pronto para atacar. Ele queria destruir cada um dos membros da seita. Queria mostrar-lhes o que era a verdadeira imortalidade. O cara ficou bravo, porque um membro da seita fantasma atacou sozinho. O personagem principal queria lidar com toda a seita de uma vez, mas não teve escolha. Começou a acumular energia no punho. Depois de alguns segundos, ele agarrou a cabeça do fantasma com a mão. E então ele o jogou no chão. Quebrou o chão lindamente arrumado do templo. Jogou esse fantasma de um lado para o outro até que restassem apenas pedaços de seu corpo. O jovem soltou uma risada histérica e seu olhar era pior do que o de um animal faminto olhando para a carne. Que assustador! Este é realmente nosso mestre. Preguiçoso e Randy pensaram. Uma notificação do sistema apareceu na cabeça do mestre parabenizando por matar um praticante de alma nascente do 4º estágio e receber 1.200 pontos de esfera. Deus, 200 pontos. Como estou cansado. Parece que por matar 3 praticantes do núcleo dourado só ganhei 1.500 pontos, mas aqui ganhei 1.200 por um, e tem mais 2 deles. Haha, será que tirei mesmo a sorte grande? Jason pensou. Iris ficou assustada, pois percebeu que o cara era muito mais forte que ela, mas ela não conseguia descobrir o cultivo dele, de onde ele tirava um poder tão poderoso. Ela ficou com raiva de Raul por ele não ter dito que havia um verdadeiro grande no mestre do templo. O personagem principal se levantou e olhou para Iris. A garota estava assustada, pois diante de seus olhos um jovem comum derrotou alguns dos mais fortes de sua seita. Ela queria fugir do medo.
O suor frio percorria todo o seu corpo. Quem te deu permissão para sair? Jason perguntou, olhando para ela, após o que levantou a mão na direção dela e começou a cultivá-la. Anciã Iris ficou surpresa, porque em sua longa vida ela nunca tinha visto um cultivo tão poderoso. O que você fez comigo? Perguntou a garota. Não se preocupe, acabei de melhorar o seu desenvolvimento. Só isso, respondeu o cara, sorrindo terrivelmente. Melhor desenvolvimento? Para mim? Você é louco? Acabei de entender isso? Gritou o mais velho com entusiasmo. De repente, uma tempestade apareceu e gritou: quando você vai parar, Jason? Ao que ele apenas respondeu: estou esperando por você. Ótimo. Depois disso ele começou a cultivar. Iris pensou que a personagem principal estava sofrendo de uma tristeza trovejante para melhorar seu corpo. Ela não entendia por que ele era tão gentil com ela. Ela estava animada. A garota achava que nosso herói gostava dela. O cara se levantou e olhou pensativo para o céu. Enquanto Iris já estava promovida ao 9º estágio de desenvolvimento e sofria de dores, pois seu corpo mal conseguia conter a energia. Ela não conseguia mais conter sua energia, seu corpo estava fora de seu controle, a garota estava morrendo. De repente apareceu uma notificação do sistema dizendo que o dono havia derrotado o primeiro praticante da esfera e por isso recebeu 2000 pontos de esfera. Ele estava se perguntando por que só poderia trazê-los ao nível de um deus. É por causa do sistema ou esse é o limite dele? A primeira anciã da seita estava exausta e ferida. O olhar da protagonista a assustou. Não chegue perto de mim, não me mate. Iris gritou, levantando-se. Sim, eu não o mato, só estou te ajudando no cultivo. E onde está a tempestade? Eu fiz algo errado, certo? Porque às vezes funciona e às vezes não. Este é um desastre muito legal. Será que eu mesmo conseguiria fazer isso? Jason pensou olhando para a ascensão de Iris. Quando de repente a notificação do sistema voltou a falar, parabenizando o dono por matar o praticante do 4º estágio da alma nascente e por receber 1200 pontos de esfera. Os reis demônios ficaram chocados com o poder do mestre, eles não podiam nem imaginar o quão poderoso era seu professor, eles lutaram com eles. Estando na mesma esfera, eles tentaram o seu melhor para estar em igualdade de condições, e o mestre não só se fortaleceu eles, mas também os matou em um instante. Talvez ele seja imortal ou até superior, eles pensaram. Houve silêncio no templo, os raios do sol enchiam a montanha, ouvia-se o farfalhar da grama e das folhas. Várias horas se passaram, a noite caiu, nossos heróis sentaram-se no meio do templo perto do fogo. Jason raciocinou, agora o tamanho da esfera é de 74 metros, que 100.000 montanhas existem, nem cobre toda a minha montanha. O mais importante agora é conseguir o máximo possível de pontos de esfera, não só para aumentar o tamanho, mas também para melhorar o sistema. Para conseguir pontos de esfera e seduzir outros, você precisa de um corpo eterno e uma espada divina, mas por causa do corpo eterno, não só demônios e fantasmas enlouquecem, mas mesmo Amélia com esses 3 não consegue resistir, então só você permanece. Jason pensou enquanto agarrava a espada divina. Ei você! Libere sua aura do tesouro divino para receber todos os fantasmas e demônios. Essas criaturas são bastante sensíveis à aura do tesouro divino. Elas correrão imediatamente para pegar a espada, e desta forma ganharei pontos de esfera. Eles virão para minhas mãos, disse o jovem, apontando o dedo para a espada. A espada ficou surpresa. Poucas horas depois, os 4 alunos adormeceram sem esperar pela ideia do mestre. A espada estava no limite de sua força. Jason olhou para a espada com uma cara insatisfeita e suspirou. O que foi? Esperei a noite toda. Por que pelo menos um monstro ou fantasma não apareceu? O personagem principal apontou para a espada, gritando. Todos já estavam acordados. Rick estava estalando as costas. Randy esfregava os olhos. Amélia não entendia como ela dormiu a noite toda e Laz estava se perguntando por que ela estava toda molhada. Todos no círculo sentiram a aura divina do tesouro. Isso chamava, eles queriam pegar o tesouro para si. Sua raiva e excitação não podiam ser medidas. O mundo demoníaco estava um caos devido ao cheiro da aura divina. Todos estavam nervosos, estavam se preparando para atacar. Poucos minutos depois, o templo do imortal estava cercado por demônios, fantasmas, monstros, inúmeros deles. Monstros, demônios, fantasmas que escureceram os céus. Assim como no dia em que a seita foi destruída, mas a diferença é que agora vocês vão virar cinzas. Jazão gritou. O mestre começou a cultivar, após o que os atacou com um golpe poderoso.
Os ataques do mestre continuaram por várias horas, todos ficaram chocados com o que estava acontecendo. Como é doloroso matar, tendo matado tantos monstros, só consegui 3.400 pontos, mas para melhorar o sistema para a versão 3.0 são necessários 5.000, não é suficiente, disse o personagem principal, pensativo. A maioria daqueles que vêm em busca da espada divina são demônios de baixo nível. Os praticantes do reino da alma nascente estão muito longe e não conseguem sentir a aura? Ou eles estão assistindo? Jason continua dizendo pensativo. Jason ligou para Lazy, Rick e Randy, dizendo-lhes: meus alunos demoníacos, tenho um assunto muito importante para vocês. Encantados, os alunos aguardaram a continuação das palavras do mestre. Espalhe a notícia de que a espada divina está no Templo dos Imortais, para que todos os demônios da alma nascente entre centenas de montanhas saibam que quanto mais houver, melhor. Quero um peixe maior, disse o personagem principal, olhando para eles com um olhar pensativo, e acrescentou: quem conhece a montanha vizinha Mitsensta? Rick gritou que conhecia muito bem esta montanha, pois ficava perto de sua terra natal. Lazy também respondeu que conhecia bem aquela área. Por isso cada rei demônio recebeu sua própria tarefa do professor. Uma semana depois, o Elder Edgar da Seita das Nove Espadas e o Elder Kelvin da Seita das Nove Espadas desceram a montanha. Há uma montanha de mortais à frente, disse Kelvin a Edgar. Ouvimos rumores de que Amélia está nesta montanha, continuou Kelvin. Ao que Edgar respondeu, e também há rumores de que ela tomou posse da arma divina. Neste momento, a Seita Osso Fantasma estava entretendo seu mestre fazendo-lhe uma massagem. Quando de repente a paz do dono da montanha foi perturbada pelos anciões da Seita das Nove Espadas, eles olharam severamente para aqueles ao seu redor, dando um olhar hostil. Então, você também veio tirar o tesouro divino? Jason gritou pulando da cama. Nesse momento Amélia disse a palavra pai com uma voz surpresa. Papai, vovô, olá, por que você está aqui? De avental, Amélia gritou. O dono da montanha ficou surpreso, pensando, pai? Avô? E, meus óculos esféricos flutuaram. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo? Volte para a Seita das Nove Espadas, gritou Edgar, olhando para a filha, ao que a garota respondeu negativamente. Houve uma briga verbal entre o mais velho e o mestre. Eles descobriram que Amélia é aluna de Jason. Calvin queria verificar se nosso personagem principal é competente para ensinar sua filha. Quando Lazy e Randy apareceram de repente, eles ficaram com raiva porque os anciões de outra seita estavam em sua montanha. Reis demoníacos da alma nascente? Que demônios fortes! Eles devem ter vindo em busca da arma divina. Eles são um passo mais fortes do que eu. E se uma batalha começar, temo não ser capaz de enfrentá-los. Esta montanha é realmente o covil de um tigre furtivo e um dragão escondido, pensou o mais velho ansiosamente. Queridos mestres, esperem. É muito perigoso aqui. Levem Amélia embora o mais rápido possível. Meu nome é Kelvin. Sou o mestre da Seita das Nove Espadas. E ao meu lado está o ancião supremo das Nove Espadas. Estávamos procurando para alguém aqui. Se não for um tesouro divino, disse que se voltou para os demônios. Preguiçoso e Randy, este é meu pai e meu avô, disse Amélia olhando para os amigos trêmulos. Os mais velhos ficaram surpresos com as palavras da menina. Ah, esses são seus parentes? Desculpe, respondeu o preguiçoso. Todos fizeram o que eu disse? Jason perguntou aos reis demoníacos, ao que a raposa respondeu com alegria. Mestre, meus subordinados fizeram tudo da melhor maneira possível. O mestre da Seita das Nove Espadas ficou chocado e sem palavras. Esses dois grandes reis demônios chamaram esse mortal de mestre. Esse homem está escondendo seu cultivo tão bem? Eu não consigo vê-la. Ele poderia ser um deus? Raciocinou o ancião supremo. Amélia começou a se desculpar com Jason por seu pai, quando de repente Edgar cruzou as mãos e disse: você é um mestre em se esconder. Nosso patriarca só queria proteger sua filha e se encontrou com você. Espero que não se ofenda. Precisamos levar Amélia de volta para a seita, para o bem dela. Espero que você não interfira? Disse o avô de Amélia, olhando para o jovem. Quando de repente Amélia ficou na frente deles e começou a gritar que não queria voltar, ela continuaria a seguir seu mestre. Vocês são uma família. Se ela quiser ir com você, não vou forçá-la a ficar, mas se ela recusar, você não deve levá-la à força, disse o mestre, colocando as mãos nos ombros do aluno. Com um olhar sombrio, Edgar e Kelvin começaram a falar sobre como o ancestral da Seita Fantasma já havia descido.
E os imortais também viriam em breve em busca de armas divinas e deixar Amélia nesta montanha era perigoso. Então eles começaram a falar sobre como o ancião da seita fantasma, Raul, já havia descido ao mundo inferior e em breve tentará tirar o tesouro divino. Ao que Raul imediatamente começou a consolar o mestre de que ele não precisava do tesouro e continuaria a servir seu mestre. Os mais velhos ficaram surpresos novamente, gritaram em uma só voz então ele estava no reino da alma nascente. Como assim? Jason agarrou Raul pelo rabo e disse o principal para ele é sobreviver. Kelvin pensou surpreso, ele pode realmente resistir aos imortais? Parados em estado de estupor, cada um deles pensou que tudo o que restava do grande ancião fantasma era a alma que agora servia a esse mestre. Ele era realmente tão bom assim. Você fala demais, disse o personagem principal olhando para Raul. Parece que eles têm dúvidas sobre mim, é só esperar os convidados chegarem. Vou te mostrar meu jeito de resolver problemas, Jason disse orgulhoso olhando para o pai de Amélia e avô. Quando de repente uma aura desconhecida apareceu, o cara sorriu e disse então aqui estão eles. Os reis demônios se viraram e viram uma multidão de monstros prontos para atacar o templo. Este é o mesmo lugar onde a arma divina está localizada? Bem, onde está esse tesouro tão alardeado? Perguntas foram ouvidas da multidão. Vendo as pessoas abaixo, eles notaram que Jason tinha uma arma. Viva! Verei o poder do meu mestre novamente, disse Lazy alegremente. Fazendo uma pose elegante, Jason começou a se mover de maneira estranha. Os anciões ficaram chocados com o número de reis demônios do nível da alma nascente que haviam chegado. O personagem principal continuou a se mover de forma engraçada. De repente, num instante, todos os inimigos foram derrotados, apenas gemidos dolorosos foram ouvidos. Um alerta do sistema apareceu na cabeça do mestre. Ele parabenizou o proprietário por receber 10.000 pontos de esfera. Agora a contagem total de pontos era de 15.400. Perguntou se ele estava pronto para atualizar o sistema para 3.0. Ao que Jason respondeu imediatamente que estava pronto. Todos ficaram estupefatos. Mesmo os discípulos do mestre da montanha não esperavam que tantos reis demônios fossem derrotados em um instante. Ele matou 10 reis demônios em questão de segundos. Ele já havia compreendido o poder da lei? Gritou o pai de Amélia surpreso. Ele é realmente imortal? Kelvin perguntou freneticamente a Edgar, ao que ele também respondeu freneticamente isso é impossível. Os imortais são obrigados a ascender ao mundo superior. As leis de Kishu simplesmente não reconhecem sua existência, mesmo que desçam ao nosso mundo. Seus poderes irão ser significativamente limitados pelas leis. Os imortais simplesmente não podem permanecer no continente. Ele usa facilmente o poder da lei e não tem medo de mencionar os imortais. Ele é realmente a pessoa lendária que pode destruir os imortais? Kelvin ainda falava freneticamente. O avô de Amélia não entendia como ela poderia encontrar tal mestre. Ele estava até com inveja. Começaram a surgir pensamentos sobre reconhecê-lo como seu mestre e também se tornar um aluno. Ler mangá não chegou nem perto. Que legal isso! É uma pena que eu não consiga ganhar pontos de esfera fingindo. Caso contrário eu teria conquistado o continente inteiro em um instante, pensou Jason. Quando de repente começou a atualização do sistema para 3.0, o sistema o parabenizou pela melhoria, e também acrescentou que o proprietário havia recebido um novo nível, ou seja, a essência do imortal. Todos sentiram um aroma agradável e sedutor, principalmente os reis demônios. Eles foram atraídos por esse cheiro. De repente, todos atacaram o personagem principal, gritando, "Isso é meu, devolva!" O personagem principal, gritando, direcionou sua mana na direção deles. Cada um recebeu uma parte da punição de seu mestre. Todos perderam a consciência em questão de segundos. Jason ficou chocado com o que estava acontecendo. Tendo se perguntado, como remover esse aroma ruim, a notificação do sistema respondeu que você pode cobrir o corpo com a essência do imortal. Isso não só esconderá a aparência, mas também o sopro do corpo da eternidade. Nosso personagem principal recebeu um presente por melhorar o sistema para 3.0. Era um peixe salgado. Quando questionado se queria abri-lo, nosso herói respondeu imediatamente que estava pronto. O jovem recebeu uma espécie de cartão de experiência. Olhando para ele não entendeu o que fazer com ele e para que servia mesmo. Ao tentar utilizá-lo em mim mesmo, o sistema gerou um erro, dizendo que só pode ser utilizado em objetos e que seu dono não é um objeto. A atualização do sistema acrescentou que após debitar 5.000 pontos, o reino da invulnerabilidade ganhará para sempre a função do caminho da imortalidade para sempre, e a área será alterada para o Vale Divino.
Contanto que você viva e pratique no reino da invulnerabilidade, seu corpo mortal pode se tornar imortal e o cultivo perfurará os céus. De repente, a pequena fada se transformou em criança e aprendeu a falar. Ah, esta é a formação da imortalidade, disseram os anciões das 9 espadas, olhando em volta. A fada, sorrindo e olhando para Jason, disse: meu mestre, mestre. A grama espiritual em essência, disse o jovem, deitado no colo de Laze. Calvin perguntou a Edgar com um olhar sombrio: velho, estamos acordados? Caso contrário, por que todo esse lugar se transformou em um vale divino? Ao que ele respondeu: ainda deveríamos estar no templo dos imortais, acho que essas mudanças são causadas pelas ações do mais velho. Agarrando a cabeça de seu avô, Kelvin disse: o destruidor de imortais é tão forte? Claro, ele virou o mundo superior de cabeça para baixo há dezenas de milhares de anos e decapitou vários imortais. Sua própria existência desafia os céus. Edgar respondeu à pergunta de Kelvin. Inclinando-se no ouvido do avô, o patriarca disse que os fantasmas ficaram sem seu líder e poderiam assumir o controle de sua seita. Ao que o ancião supremo respondeu que já vivia várias centenas de anos e este era o único momento de sucesso que ele não poderia recusar. Se eles não aproveitassem o aparecimento de um novo destruidor de imortais, então no futuro eles poderiam estar fora do trabalho. O mais velho voltou-se para o personagem principal, saudando-o. Pediram desculpas por incomodá-lo e disseram que era hora de irem embora. Pediram novamente desculpas por não terem causado nenhum transtorno ao mais velho devido aos transtornos que Amélia lhes causaria. Tocando na fada, Jason respondeu que eles não deveriam se preocupar e vir com mais frequência, e também acrescentou que se um imortal vier até eles, então eles deveriam dizer-lhe para ir para sua montanha, ele esperaria. Dando um tapinha na cabeça da filha, Calvin disse: querida, você deve ouvir o mais velho. Se a oportunidade de se tornar mais forte se apresentar, não deixe de aproveitá-la. Jason abraçou tanto a fada que ela perdeu a consciência. A fada novamente passou de criança a migalha. Jason não entendia o que estava acontecendo. Laze olhou para ela com um olhar preocupado. Ah, ela pisou no caminho demoníaco. Inicialmente as plantas não são consideradas demônios. Elas são mais parecidas com elfos. Se você quer se tornar um demônio, então você precisa ingerir a energia espiritual do mundo e a essência do sol e lua para colocar os pés no caminho demoníaco e começar a cultivar, na minha opinião. Demorou vários anos. E ainda assim fui considerado um gênio entre os discípulos da antiga seita da raposa, disse Laze. E nossa pequena gastou menos de um dia com tais habilidades. Temo que ela já esteja no nível 9, um talento incomparável em toda a seita demoníaca, continuou a raposa. Até agora, ela não é capaz de manter sua forma. Provavelmente isso se deve ao fato de que ela acabou de entrar no caminho demoníaco, ainda não teve tempo de realmente praticar o método de cultivo demoníaco e ainda não pode controlar seu poder espiritual. Se um método adequado puder ser encontrado, então a fada aprenderá a controlar a energia, e então seu corpo não encolherá repentinamente. Isso também causará novas mudanças, continuou a raposa. Aya voltou a si, liberando pequenos fluxos de mana. Você está cansado? Está tudo bem. Você pode descansar aqui, não se preocupe, disse Aya sorrindo. Jason olhou para a pequena fada com um olhar lascivo. O personagem principal, voltando-se para Leisa, pediu que ela passasse sua experiência para que ela aprendesse mais rápido. A raposa ficou chocada quando o mestre perguntou a ela se ele realmente confia tanto em mim. Ela pensou. Pensando que se tratava de algum tipo de teste do mestre, ela concordou em justificar a confiança do professor. Com uma cara incompreensível, Jason disse a Aya: minha felicidade futura, meu travesseiro de colo, tudo depende de você, entregando a fada para Leisa. Leisa pegou a fada e eles voaram para longe, Jason gritando para eles voltarem rapidamente. E, então todos eles foram embora. Como é solitário, disse Jason, enxugando as lágrimas com um lenço. Randy também ficou chateado, quando de repente ele disse: você me tem também, não vou deixar você ficar sozinho. Ele correu para o nosso herói. Amélia estava olhando para eles por trás da parede. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas ficou chocada com o que estava acontecendo. Poucos dias depois, o clone do mestre imortal foi atacado por uma cobra verde. Merda, meu clone já foi morto 2 vezes por algum tipo de cinto de couro. Um dia vou esfolar ele pessoalmente, gritou o cara, furioso e caindo no chão. Irritado, ele subiu na mesa e gritou a Amélia: agora vai ter sopa de cobra para o jantar. Ao que o aluno respondeu: tudo bem, mestre, sem problemas. A notificação do sistema ao seu dono dizia que a força do clone é determinada pela quantidade de pontos de esfera gastos. Quanto mais pontos, mais forte ele será.
Temos uma criação comum, como se um capacete VR para assistir filmes fosse até um pouco estranho, disse Jason olhando para o clone com um olhar amoroso. Quando de repente uma aura desconhecida apareceu perto do templo, o personagem principal sorriu, olhando para o céu, e perguntou outro monstro. 12 imortais desceram ao mundo inferior, destruíram completamente a seita das 9 espadas, irritando assim nosso personagem principal. Eles estavam procurando a espada divina. Após a chegada dos monstros à seita, sua aura avassaladora chocou todos os membros da seita, fazendo-os tremer apenas com sua presença. A aura que emanava deles era tão poderosa que até os anciões e os anciões supremos da seita tremiam. Todos se perguntaram por que eles haviam chegado, por que dezenas de milhares de anos já haviam se passado desde a última descida do Imortal. Estaria tudo bem se apenas um tivesse descido, mas até 12 haviam descido. Ninguém podia acreditar no que estava acontecendo. O chefe da seita consolou seus seguidores que eles estavam do lado deles e vieram tirar o tesouro sagrado do mestre da Montanha dos Imortais. Após tais palavras de alívio, todos começaram a se alegrar, pois viriam a Batalha dos Imortais. Ao chegar ao templo do nosso personagem principal, eles sentiram a aura de um imortal, não conseguiam entender o que um imortal poderia ter esquecido neste lugar miserável e, de fato, que tipo de imortal era esse? Eles também ficaram chocados com o fato de haver um vale divino no mundo inferior, eles não podiam acreditar no que estava acontecendo. Desceram ao templo. Nessa hora nosso herói estava feliz, porque não veio até ele um imortal, mas 12, ele ficou feliz, porque agora iria levantar um monte de pontas de esfera. Amélia e Randy tremeram ao vê-los, estavam nervosos, pois era a primeira vez que viam imortais. A aluna se agarrou ao mestre, ela estava com medo, mas Jason a consolou. Ele disse que estava ao lado dela e ela não tinha nada a temer. Houve um estrondo. O chão começou a tremer, uma poeira espessa subiu, nada era visível. A surpresa de Rick e Amélia aumentou, eles ficaram em estado de choque, mas o personagem principal não viu nada atrás de Randy. O avô de Amélia caiu no chão coberto de sangue. Os imortais fizeram apenas uma pergunta: eles se autodenominam um destruidor de imortais? Se você quer tirar a espada de mim, então aqui estou. Por que envolver pessoas inocentes? Disse o dono da montanha com voz irritada. Quando de repente Amélia atacou freneticamente os imortais, eles ficaram surpresos com tamanha coragem. O mais velho da seita imortal recebeu o golpe e o defendeu com uma mão. E você é corajoso, gritou um dos imortais, acrescentando: esta garota tem nas mãos a espada divina do Imperador Imortal. Redval ficou com raiva, ele começou o cultivo gritando sobre como ela se atreveu a atacar os próprios imortais com a espada dos imortais. A garota foi atacada por um enorme esqueleto com uma espada feita com a ajuda do cultivo do velho. Quando nosso personagem principal apareceu de repente e atacou de frente, uma enorme rosa dos ventos. Estudante, você está ferido? Jason perguntou a Amélia. Todos os imortais zombaram do velho, pois algum homem do mundo mortal conseguiu repelir seu ataque. Mas ele se justificou dizendo que usou apenas 1/10 de toda a sua força. Mas esse carinha conseguiu desviar meu golpe, acho que ele tem alguns ases na manga, não devemos subestimar o inimigo, disse o ancião Redval, olhando atentamente para o mestre da montanha, ao que os outros imortais lhe responderam que há 12 deles, e ele é apenas um, eles não têm nada a temer. Amélia jogou a espada no chão, a aura divina entrou em contato com a terrena e houve um pequeno desabamento da montanha. Mestre, papai está morto. A seita das 9 espadas foi destruída, disse o aluno chorando. Minha casa não existe mais, disse a garota. Continuando a chorar, Jason a abraçou e a apertou contra ele, observando de perto os imortais. Sua aura escurecia cada vez mais e seu olhar ficava mais áspero a cada segundo. Ele queria matar os imortais. Não chore, minha aluna, disse a personagem principal, enxugando as lágrimas do rosto da menina. Pegando a espada divina em suas mãos, a aura de Jason adquiriu uma cor divina. Vou matá-los em nome da sua vingança, disse o personagem principal, liberando enormes fluxos de mana, olhando atentamente para os imortais. Os sons de risadas começaram a ser ouvidos da multidão. Os imortais acharam engraçado que um imortal estivesse lhes dizendo que iria matá-los, porque eles estavam vários degraus acima de qualquer pessoa do mundo inferior. Primeiro, devolverei a espada e depois mataremos você. Nosso tempo neste mundo é muito limitado, disse a mais jovem anciã dos imortais, Aiza, iniciando o cultivo ao chamado da espada. Mas a espada não respondeu, nada aconteceu, ela continuou nas mãos de Jason e absorveu sua mana. O que está acontecendo? Por que a espada divina não responde?
Cada um dos imortais perguntou freneticamente. Eles pensaram que estavam muito longe e a espada não podia ouvi-los. Eles voaram para mais perto, entrando assim na ação da esfera do nosso herói. Aiza continuou cultivando a invocação da espada, extraindo cada vez mais mana de si mesma. Mas a espada ainda estava com o mestre da montanha e o suor frio escorria pelo corpo do ancião Júnior. O feitiço do venerável não pode estar errado, assim como a espada divina não pode deixar de responder. O que está acontecendo? A garota se perguntou. O resto dos imortais pensaram que a espada estava agora sob o controle deste jovem. Volte se quiser, não vou te impedir. Jason se virou para a espada, ao que deixou claro que estava feliz com tudo aqui também. Os imortais ficaram furiosos, alguns estavam prontos para atacar, mas a cabeça de Aitori os deteve, dizendo que ela mesma cuidaria dele. Quando ela começou seu cultivo, ela começou a liberar fortes fluxos de aura e a proferir palavras incompreensíveis. Trovão celestial, a lei do mundo inferior que restringe e pune todos os praticantes que violaram o caminho do céu. Mesmo os imortais inferiores deste mundo são incapazes de completar o caminho do céu. Posso matá-lo com apenas um aceno de minha mão. E com a espada divina feita pelo próprio venerável em ferro preto de 10.000 anos. Tudo vai ficar bem, gritou a garota de cabelos roxos, abrindo os braços para o lado. O céu foi eclipsado por nuvens em um instante. Uma tempestade apareceu, relâmpagos começaram a cair em diferentes direções. Caia, grande raio, disse o chefe, direcionando uma enorme torrente de raios em direção ao jovem. O grande raio se perguntava quem ele mataria agora, mas ao ver o sorridente Jason, ficou chocado, seu olhar estava calmo. O raio desapareceu sem atacar o personagem principal. Irmãzinha, você é uma arqueira, não é? Você é imortal, parece bastante forte, mas acabou se revelando fraco. Estou decepcionado, disse o cara sorrindo, olhando para Aitoria. Todos os membros da seita imortal estavam com raiva. Nosso poder não é algo que um praticante imortal possa controlar. Disse o velho Redval com raiva. Um dos imortais gritou para de conversar com ele. Ele é um pirralho. Vamos matá-lo. Depois dessas palavras os imortais correram para atacar. Ah, não é ruim ter 12 de uma vez. Chegue mais perto, já que você está impaciente, disse o personagem principal e brandiu a espada. Ele muda, esquive-se. Isa gritou. Os imortais ficaram chocados com a força do jovem e seu ataque. Felizmente não fui atingido. Espere, olhe isso, gritou Aitoria, apontando o dedo para a área do ataque de Jason. O continente que chuta em suas próprias leis, e nós, imortais do mundo superior, apesar de nossas forças, não seríamos capazes de romper uma fenda espacial no mundo. Mas esse cara poderia fazer isso, acrescentou Aitoria freneticamente, olhando para o praticante. Nenhum deles entendeu como era possível que um mortal comum de algum mundo inferior comum pudesse fazer uma fenda espacial. Eles entenderam que somente aqueles que dominavam os poderes das leis de Kishu eram capazes de tal coisa, mas este jovem só precisava brandir a espada. Eles começaram a pensar em recuar, queriam relatar tudo ao venerável, e depois disso ele enviaria imortais mais fortes. Mas assim que eles se retiraram do ataque, foram surpreendidos pelas ações de Jason. O personagem principal não entendeu o que havia feito, então decidiu verificar enfiando a mão dentro da fenda espacial. Isso é uma fenda espacial, até o venerável tem medo, mas ele simplesmente pegou e tocou? Ele quer ir para seus antepassados? Gritou Teibas, ao que Valtunus lhe respondeu. Você não vê? Ele se importa com o que faz? Jason, olhando para a rachadura que desaparecia, pensou que ele mesmo havia destruído o espaço. Estava até pensando em um sistema para chantageá-lo. Mas assim que a rachadura desapareceu, a liberação da aura divina aumentou, deixando os inimigos com medo. Bem, senhores e senhoras, vocês estão prontos para morrer em minhas mãos? O cara perguntou com um sorriso maligno. Vamos ficar juntos. Não acredito que nós 12 imortais não possamos derrotá-lo. Você ouviu, ele não vai nos deixar ir, devemos lutar até morrer. Só assim teremos chance de sobreviver. Morra! Gritando, todos os 12 imortais atacaram novamente nosso herói. Venha, disse o cara, começando a cultivar. Os imortais ficaram novamente chocados com as ações do cara. O que ele estava fazendo? Lei, esta é a força da lei, acabou, gritou Adam. Tendo dito a Amélia para abrir os olhos e observar como morreriam agora aqueles que destruíram e foram responsáveis pela morte de sua seita, mas os imortais começaram a implorar por misericórdia, escondendo-se atrás do fato de que ele insultaria o venerável se ele matasse por causa de alguma seita inferior. Tinha até 12 imortais,
Mas a resposta de Jason foi simples. Ele não se importava com os veneráveis e os próprios imortais. Ele estava com raiva porque eles estavam tentando destruir seu templo e sua montanha. Cada membro da seita começou a suar frio. Eles perceberam que este era o seu fim. Jason atacou os imortais, lançando um ataque em sua direção. O ataque foi tão extenso que ninguém conseguiu se esquivar. Os corpos dos imortais foram queimados. Os gritos que eles deram foram ouvidos até nas montanhas vizinhas. Rand e Raoul ficaram chocados com o que estava acontecendo, só que seu mestre foi capaz de desferir um golpe tão poderoso nos semideuses deste mundo. Olhe com atenção, cultive mais e fique mais forte para corresponder às expectativas de seu pai, disse o professor ao aluno, olhando para os imortais moribundos com um olhar frio. Outras seitas também viram o que estava acontecendo. Aqueles que se submeteram à vontade da seita dos imortais ficaram especialmente surpresos. Ninguém entendia que tipo de chama era capaz de transformar imortais em pó. Somente a chama divina pode transformar imortais em pó, disseram todos que viram o que estava acontecendo. Transformar-se em pílulas é uma morte muito boa, não acha? O cara disse sorrindo. A transmissão mostrada a todos, que deveria mostrar o poder da seita imortal e fazer com que outros os temessem, foi destruída. Jason só percebeu depois da batalha com os imortais que estava sendo seguido, mas não deu muita importância a isso. Ele ainda não sabia que todos agora sabiam de seu poder. Todos os 12 corpos dos imortais foram transformados em pílulas. Nosso personagem principal olhou para eles com um olhar amoroso e se divertiu. Surgiu uma notificação do sistema informando que os pontos da esfera haviam sido recebidos, mas devido ao grande número não puderam ser emitidos no momento. Os pontos seriam contabilizados posteriormente. Amélia se jogou nos braços de seu mestre, estava preocupada com ele. Obrigada, mestre, disse a garota várias vezes, agarrando-se cada vez mais a ele, com lágrimas escorrendo pelos olhos. Jason sabia que a dor de sua aluna pela perda era enorme, ele não sabia como confortá-la, então apenas a abraçou silenciosamente. Ele disse que assim que tivesse certeza do resultado contaria a ela algo sobre o que estava escondendo, mas por enquanto a mandou descansar, depois pediria a alguém que a levasse para a seita das 9 espadas. Houve uma batida nas portas do templo. Layla e Eva entraram no templo, imediatamente saudando e começando a se desculpar. Layla era a imperadora demônio da antiga seita raposa, e Eva era a neta do imperador demônio da antiga seita raposa. Jason ordenou que as meninas se sentassem com um olhar sombrio. Eles imediatamente caíram de joelhos e começaram a implorar por misericórdia. Não queriam morrer. O poder que é capaz de matar imortais, com sua própria presença suprimiu meu cultivo. Temo que se o mais velho quiser me matar, então até um dedo será suficiente para ele, pensou Layla freneticamente. O imperador demônio, o governante mais forte entre todas as 100.000 montanhas, aquele que é seguido por dezenas de milhares de servos e guerreiros devotados, o favorito de sua seita e seu principal defensor, e você é corajoso. No entanto, o personagem principal ainda disse sombriamente. As raposas pediram desculpas por sua ação e pediram para não destruir a seita da antiga raposa. A imperatriz ofereceu sua vida em troca da preservação da seita, mas sua neta a dissuadiu, pois ela é confiável e às vezes toda a seita. Caindo de joelhos, Eva gritou: por favor, Senhor, poupe minha avó e a seita raposa, e se eu atrair você, mesmo que um pouco, realizarei qualquer um dos seus desejos. Se eu perdoar sua avó e a seita, posso fazer o que quiser com você, certo? Esclareceu o jovem, ao que a menina respondeu positivamente. Então mostre-me sua sinceridade, disse o personagem principal, colocando uma vara de madeira no ombro. Jason começou a bater nos melões de Eve, e isso a excitou. A neta suspirou pesadamente, emitindo sons lascivos. Você sem saber me permitiu ver como nossa seita é humilhada. Não consigo nem pronunciar uma palavra. Que tipo de proteção, que outra honra. Agora isso não passa de uma piada. Essa pessoa não se importou com nossas origens desde o início. Somos apenas palhaços, que não podem subir ao palco, pensou timidamente a Imperatriz Raposa. Layla achava que Jason era um verdadeiro demônio, mas ele continuou a bater em Eve com um pedaço de pau. Ok, Eva, você merece uma abertura gratuita do meridiano, disse o personagem principal, babando, e seu nariz sangrava. A Imperatriz pulou nas costas da neta, tentando protegê-la. Ela pediu para parar e assumiu toda a culpa, para que sua seita e sua neta não sofressem. Jason jogou o bastão no chão, batendo o pé no chão várias vezes. Ok, eu vou te perdoar, disse o dono da montanha imortal com arrogância. Ah, sim, meus alunos foram para sua montanha para aprimorar suas habilidades. Então,
Em gratidão por isso, eu te dou uma fruta divina, disse o cara, jogando uma pílula com uma fruta divina. A imperatriz, baixando a cabeça, desejava se tornar uma seguidora de nosso protagonista, mas ele respondeu que só discutiriam isso quando Lazy voltasse da montanha. Mas se você for contra mim no futuro, não vou perdoar, disse Jason, olhando com raiva para Layla. Assim que as raposas saíram da montanha e nosso herói quis descansar, começaram a chegar notificações do sistema, que diziam que para cada imortal morto eram contados 20.000 pontos de esfera, e o valor total era 240.050. O personagem principal ficou chocado com tantos pontos que nem conseguia acreditar. Com estrelas nos olhos, ele disse 240.000 pontos várias vezes, cada vez mais alto. São 2.400 metros, um sistema, gaste todos os pontos na expansão, disse o herói com alegria. Espere, posso atualizá-lo para a versão 4.0? O cara fez uma pergunta ao sistema, ao qual ele respondeu que o dono precisa de apenas 50.000 pontos para melhorar para a versão 4.0, mas tem mais uma condição, ele deve percorrer toda a montanha dentro de um mês para receber o título de Laura Mountain. Se ele não tiver tempo no devido tempo, a melhoria falhará. Em outras palavras, a única maneira de atualizar o sistema é se tornar um senhor? E por que há um cronômetro aqui? Jason se perguntou surpreso. Sim, se eu gastar todos os pontos da esfera, então só poderei cobrir um terço da montanha. Quanto mais você melhorar, mais atrevido você ficará, disse o cara com raiva, acrescentando eu ganhei. Se não te melhorar, só vou perder meu tempo, já estou seguro aqui. Ao que o sistema lhe respondeu que para melhorar para a versão 4.0 ele receberia diversas técnicas e armas mágicas do pessoal mítico das antigas dinastias da China, o humor do protagonista mudou, ele concordou, melhorou a esfera em 1.000 metros. Aqui estamos novamente no fundo, precisamos descobrir como ganhar pontos rapidamente, nosso herói pensou desanimado enquanto estava deitado no sofá. Chegando na Montanha das 9 Espadas, Amélia viu o cadáver de seu pai, ficou chocada com o que viu. Olhando freneticamente em diferentes direções, ela não entendeu o que fazer, mas de repente ouviu um som vindo de trás dela. Ela se virou e ficou chocada. Atrás dela estava Seita, todos estavam sãos e salvos, sorrindo e olhando para Amélia. Eles disseram a ela que graças a Jason, eles estão todos vivos, todos esses cadáveres são uma ilusão que foi criada com a ajuda do talismã do mais velho. Nosso herói pensou muito em como ajudá-los caso os imortais chegassem, já que seriam o primeiro lugar onde apareceriam. Ele disse que poderia haver 2 resultados, o primeiro é que eles chegariam imediatamente até ele, ou o segundo, eles chegariam na Seita das 9 Espadas e matariam todos, então era necessário enganá-los de alguma forma para que todos permanecessem vivos. Ao ouvir isso, o mais velho da Seita das 9 Espadas começou a suar frio. Ele nos deu um talismã que cria a ilusão pretendida pelo dono, assim conseguimos escapar. Soluçando de alegria, Amélia disse que amava o seu mestre, ao que o mais velho respondeu: o mais velho é magnífico, estava pronto para enfrentá-los sozinho desde o início. Neste mundo os fortes comem os fracos, e é uma grande sorte que nossa seita está familiarizada com um homem tão justo e grande. Tudo o que restou do seu avô foi a sua alma. Amélia ficou chocada com isso, mas feliz por ele ainda estar vivo. Não, gritou o patriarca de repente, a garota estava assustada. Esqueci de reportar ao mais velho. O pai de Amélia continuou a gritar, pegando o pergaminho. De repente, apareceu uma enorme silhueta do mestre da Montanha dos Imortais, com óculos nos olhos e um cigarro na boca. Jason olhou e ficou feliz porque os membros da seita 9 Espadas ainda estavam vivos. Um festival de lotos estava acontecendo no mundo supremo, garotas dançavam e uma linda música tocava. Faz muito tempo que não nos vemos, irmão Gabriel, disse o santo imortal Lemiel. Por que você está bebendo isso sozinho, escondido em um canto? Algo aconteceu? Diga ao seu irmão, eu resolvo tudo. Lemiel continuou a falar. Meus 12 generais imortais foram mortos por um assassino imortal do mundo inferior, disse o imperador do mundo superior com um olhar zangado. Todos elogiaram Mila por sua beleza, mas ela se levantou e parecia descontente com as pessoas ao seu redor. Vim pedir emprestada a árvore divina, disse a senhora. 3 dias depois, a árvore divina floresceu, emitindo uma aura divina, e os frutos estavam prontos para serem colhidos. Amélia massageou seu mestre enquanto estava sentado de costas. Um pouco para a esquerda, sim, exatamente ali. É tão bom ter alunos, disse Jason, satisfeito. Durante a massagem,
Eles discutiram o estado da seita das 9 espadas, e Amélia também agradeceu ao professor por salvar sua seita. De repente Raul apareceu, dizendo que tinha uma mensagem para o mestre. Preguiçosa, a fada Alice e Eva voltaram para a montanha. Eva ficou grata por Preguiçoso tê-la ajudado a voltar para a montanha para Jason. Não só não consegui completar a tarefa do mestre, mas também coloquei a culpa de tudo nele, disse a raposa Leisa com tristeza. Leisa também disse que seria punida, ao que Eva perguntou com entusiasmo. Castigo? Não tenha medo, estou com você, disse Eva sorrindo, olhando para Laze. Eva imaginou o castigo do mestre e mal podia esperar por isso. De repente, do templo, eles ouviram estranhos sons lascivos feitos pelo mais velho. Chegando mais perto, não conseguiram decidir entrar, ouviram a voz do mestre e de Amélia, não conseguiram entender o que estavam fazendo ali. Quando Leisa decidiu entrar no templo, ela abriu as portas e gritou: "O que você está fazendo aqui?" Amélia e Jason deram as boas-vindas a Leisa e Eve. A raposa demoníaca ficou surpresa com o que viu e ficou sem palavras. Imediatamente depois que ela recobrou o juízo, ela começou a se desculpar por não ter conseguido completar sua tarefa e começou a pedir que ele a punisse por isso. Mas aí Eva se envolveu, ela começou a dizer que a culpa de tudo era da seita dela e ela queria assumir toda a culpa da amiga e por isso valia a pena puni-la. Mas Jason não entendeu de que tipo de punição ele estava falando, ele disse que ninguém era culpado por isso. Eva ficou chateada, mas Leisa, ao contrário, ficou feliz porque o mestre não a considerava uma fracassada. Por que Eva parece tão chateada? Ela realmente quer ser punida? Isso significa que meninas doces e gentis precisam ser bem amadas? Nosso personagem principal raciocinou. Jason disse a Laze que não podia culpá-la, ela fez tudo o que pôde, ele deu a pílula para ela, a garota ficou surpresa que o mestre lhe deu a pílula imortal. Eve ficou ainda mais chateada, perguntando-se se receberia a pílula do mestre. Com seu olhar ela queimou o mestre, ela não tirou os olhos dele. Sentado em uma cadeira, nosso herói estava pensando em como aumentar o número de pontos da esfera em um curto espaço de tempo. Depois de apenas alguns minutos pensando, ele decidiu que poderia enviar seu clone para reconhecimento. Agora ele não seria tão fraco. Embora um clone imortal custe muito, posso ir a qualquer lugar do mundo inferior e criar um clone, disse Jason alegremente. 30.000 pontos foram deduzidos para o clone imortal, sendo o restante 20.000 pontos. O jovem ficou surpreso com seu clone. Ele era excelente, sua aura era assustadora. Ele queria ver tudo na primeira pessoa, isso matava, o perturbava e o deixava tonto. O cara deitou na cama, o clone foi para lugares desconhecidos. O olhar do clone era frio, incompreensível, só pelos seus olhos se podia entender que ele era muito mais forte que qualquer ancião das montanhas vizinhas. Seu poder poderia ser comparado ao poder dos imortais do mundo superior. Nossa, que poder! Posso até sentir a aura única do praticante. Só preciso de um golpe para destruir 3 montanhas de uma vez, disse o clone alegremente. Espere um minuto, esse clone Terminator só tem cultivo, não tem técnicas nem níveis, mas você também precisa cuidar dos pontos. Como posso aprender técnicas neste mundo divino de cultivo? Além disso, estou muito interessado em saber se a função afetará o corpo principal, obtido pelo clone. O sistema funcionará para o clone, se houver algum exercício na biblioteca do sistema, raciocinou o herói. Vamos aprender alguns para que após a morte do clone meu corpo principal receba todos os pontos da esfera, mas não tem uma única técnica para imortais, continuou nosso herói a raciocinar. O clone foi criado pelo sistema, o que significa que ele é capaz de utilizar as funções do sistema, certo? Jason ainda argumentou. Ataque com o dedo indicador! Gritou o personagem principal. Ao gritar 3 palavras, a parede do templo foi destruída em questão de segundos. Todos os alunos ficaram surpresos com o que estava acontecendo, pois não conseguiam entender que tipo de liberação de uma enorme aura acabará de acontecer. Quando de repente o mais velho apareceu por trás das paredes quebradas, todos ficaram felizes em vê-lo e por ele se sentir muito melhor. Neste momento, no mundo superior, Mila perguntou aos mais velhos sobre a árvore divina que cresce no vale divino do mundo inferior. O ancião imortal ficou embriagado com a beleza de Mila, prometeu mostrar a ela onde ficava a árvore divina. Mila ficou com raiva, porque foi roubado dela um espelho, com o qual você pode encontrar objetos divinos ou descobrir sua localização. E agora algum verme que nunca desceu ao mundo inferior sabe onde está. Ela estava com raiva dele. Ela agradeceu ao imortal, encantando-o ainda mais. Mila foi atrás da árvore divina direto para o templo do imortal.
Nessa época, nosso personagem principal foi conquistar outras montanhas, mas assim que saiu da esfera foi atingido por um forte raio,